Fala, piás e gurias, tudo bem com vocês? Boa noite! Estamos iniciando agora o podcast daí, o podcast maior do sul do mundo. E estamos hoje com a nossa host, vamos dizer assim, Raissa. Muito obrigado. Não é Raissa, gente, Eu é adoro. Raissa. Parece que eu tô brigando com ela quando eu Ou falo que ele assim. tá chamando um cachorro. Raissa, vem aqui, vem. Adoro. Gente, agora vai ser nós, os apresentadores. O Daniel vai tirar uma folga de um tempo. Parece que tá grávido. Nos vídeos dá pra ver que ele tá meio avantajado, parece que tá grávido mesmo. Ele vai ficar na parte empresarial da equipe. Se a gente quer crescer, a gente precisa aumentar o nosso número. Como eu fiz um post esses dias e falei isso. E agora temos 3 pessoas de belo gabarito e só vai crescer agora, tá? Com a ajuda de vocês, é claro. Contamos com a audiência de vocês e com toda a participação. Exatamente. Com a ajuda de vocês e dos nossos patrocinadores, né? Não podemos deixar de falar deles. Jamais. Barbearia Ribas, onde você faz lá uma graça lá, deixa o cabelinho na régua, o bigodinho fininho e sai 10 anos mais novo. E é verdade, hein, gente? O Daniel ficou 10 anos mais novo, ninguém reconhece ele na rua, agora tá crescendo o cabelo, tá voltando à idade. E temos também o Espaço Delas, um lugar onde você sai linda, magérrima, coisa maravilhosa. E também homens também pode. 10 quilos mais magra. 10 quilos mais magros, porque você come um X-Galdério, que é uma delícia, tem lá em São José. Você baixa o app deles, pode pedir em qualquer lugar aqui da região metropolitana e de Curitiba. Use o nosso cupom podcast daí e ganha 15 e ganha 15% de desconto no primeiro pedido. E cara, vale muito a pena esse lanche. Vou falar pra vocês, é o melhor lanche que eu já comi em Curitiba. É muito bom. Minha nutricionista não gosta de ver o meu podcast, porque quando ela vê eu comendo isso aqui, ela tem 2 tipos de infarto. E temos também o Igor Art Tattoo. O cara é um artista do corpo. O cara é o cara que faz tatuagens as melhores de Curitiba e o preço dele, é sensacional. Vão lá, vocês não vão se arrepender. E temos também, agora você fala do Yazig. Agora eu falo. Fala do Yazig, que nós levamos uma bronca porque falava Yazig. Eu tenho uma leve dificuldade, inclusive preciso ir lá, como vocês podem perceber, né? Com a pronúncia em inglês. É o Yazig. A escola de inglês, espanhol, alemão, italiano. Olha, é uma escola completa, tá? Fantástica. E você fala assim, mas eu não tenho dinheiro pra fazer. Poxa, gente, entra lá e usa o cupom. O cupom podcast daí ganha 35% de desconto. Todas as mensalidades. Não é uma só, né? Todas elas. Dá pra acreditar num trem desse? Todas, velho. O trem bom, todas. Né? Puxa. Eu não sei se vocês estão perdendo tempo, cara. Usa lá o podcast daí, o cupom, e ajuda a gente também, né? Pense nisso. Olha lá, curte, comenta, compartilha. E vamos que vamos. E não esqueça de olhar embaixo ali, ver o nosso vídeo. Embaixo tem um monte de promoção que a gente coloca. Vários descontos em várias coisas. Tem celular, preço baratíssimo. Roupa, cara, sensacional. Você que é um piá, uma guria pançuda, que compra as coisas o olho da cara, olha lá, dá uma conferida. Não seja arrombado, tá? Então, vamos à nossa... Cara, hoje a gente tá com uma convidada, eu coloquei lá, é crossover. Hoje é crossover de podcast. É uma coisa que quando eu iniciei os podcasts, essa era a ideia. É fazer vários crossover de Curitiba e região metropolitana, porque precisamos nos conhecer e precisamos crescer no nosso podcast. Chega de Rio São Paulo, para de assistir eles, assista nós. Assista nós, vamos crescer esse sulzão, né? É verdade. Então vamos falar nossa convidada, que é maravilhosa, linda, fantástica. Vocês vão ver na câmera que a câmera até parece que melhorou. Eu não tava assim, ela melhorou, é verdade. Não é filtro. Não a é filtro, convidada gente. Mesmo. Agora vamos à apresentação, ela é empresária, bicho, olha aí. Mentora de líderes, eita, filha da dona Suzana e do seu Edson. Não, mentira. Ela é apresentadora do podcast Jornada Múltipla, que vai todas as terças, às 15 horas, ao vivo, cara. E olha, fazer um programa ao vivo é difícil, hein? Como diria um grande amigo nosso, que eu acho que eu sou amigo dele, mas ele não sabe, quem sabe faz ao vivo, bicho. Eita, a gloriosa Cláudia Ramos! Ai, gente. Olá, pessoal. Obrigada
pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Tava rindo horrores aqui. Você viu? Uma apresentação à altura. Altura, não tem jeito. Apresentação, a comida. A comida. Hoje você vai sair bem daqui. Nossa, com certeza. Você não pode falar mal da gente. Não. O máximo que você vai falar é, puxa vida, sair rolando. Detalhe, gente, ela contou que ela comeu antes de sair de casa. Infelizmente, né? Mas vai comer de novo. Não, com certeza, já comecei aqui já. É o certo. A gente sempre começa com uma pergunta assim, que é nosso clássico. Onde você nasceu? Eu sou de Telêmaco Borba, no interior do Paraná. Não sou de Curitiba, naturalmente. Olha só, ela é do interior. Do interior? Interior mesmo, sim. Pé vermelho. Lá é metade do caminho, mas é mais pra pé vermelho, eu acho. Pé laranja. Tá chegando vermelho ali. Tipo isso. Não chega a ser. E você sabe que esse negócio é curioso, porque uma vez quando eu ainda trabalhava no banco, né, com o meu primeiro emprego e tal, eu ia muito pra lá em reuniões e eu falava, e aí tinha os prêmio Pé Vermelho, não sei o que, por que Pé Vermelho? Aí um dia me pararam, acho que nem lembro se eu tava de carona, tava dirigindo, e pararam na frente de uma plantação assim no meio da estrada e falaram, olha a cor dessa terra. E de fato, a terra é vermelha, de fato. Falei, agora eu descobri por que chamam de pé vermelho, eu não sabia. Mas Telêmaco não tem esse vermelho assim na terra. Mas é um vermelho mesmo. É vermelho. Pra quem não conhece aqui, né? Exatamente, é bem escuro. Lá é mas daquele Telêmaco jeito não é assim, não. Tu passa o paninho assim, ó, em cima do móvel pra dar aquela lustrada, o pano fica vermelho. Isso aí. Aquele pó vermelhão. Bacana, cara. Exato. Cara, eu nunca fui pro interior, acredita? Sério? Minha vontade de conhecer, assim, mais o Paraná, assim, Foz do Iguaçu. O máximo que eu fui foi ali em Colombo. Chutando São José. Também é vermelho São ali, José. tá? É vermelho também. Fui em São José ali, eu não fui muito longe, mas eu tenho vontade de conhecer. O Telêmaco já tá mandando coração na live. Ai, que Olha beleza. aí. Eu tenho vontade, ó. Paga minha passagem que eu vou, hein, gente. Patrocina. Telêmaco Borba é bem no meio entre Curitiba e Londrina. É longe. Que Londrina é mais conhecido, né? É longe, pô. Mas Aqui pra Maringá dá 8 horas. Maringá do lado de Londrina. Não, mas Maringá é mais longe. Não, Telêmaco dá 3h30. A pé pode ser longe, mas carro hoje em dia, cara, tudo é perto. Você cresceu lá também? Sim, eu moro aqui em Curitiba há 2 anos e meio só. Já vinha bastante pra cá, né, por conta de várias coisas, de curso, de família, a passeio, às vezes dependendo do especialista médico também. Muita coisa centralizava aqui, porque no interior agora tem bastante coisa, mas antes não, né? Mas eu nasci e morei lá. Fazia trabalhos aqui também, mas sempre lá. E há 2 anos e meio eu vim pra cá. Cheguei 1 mês depois, peguei a pandemia. Nossa, aproveitou super. Com certeza, né? O apartamento, eu morava no apartamento. Aproveitou bem ele. Nossa, aproveitou a vista da janela do apartamento. Aí quando eu fui pra vir pra cá, eu fui escolher, eu queria um condomínio que fosse tipo clube que falam, né? Que tivesse piscina, quadra, por quê? Não podia usar nada. Porque no interior, né, meus filhos tinham total liberdade, tinha uma praça na frente da casa, né? Era casa, tinha quintal. E aí eu falei, não, já que eu vou morar no apartamento, então que pelo menos o condomínio tem espaço pra eles brincarem e tal. E aí cheguei aqui 1 mês depois, pegamos a pandemia e ficamos os 3 lá isolados. Se conhecendo melhor. Nos tornamos mais conectados, pois né? E aí, você conheceu o filho? Não, mas na pandemia... Nossa, ele é um doce. Eu descobri que o meu filho é inteligente. Gente, vocês perceberam que, cara... Mal começamos aqui, eu já tô falando vermelho, porteira, e ela nem falou tudo isso. Não, eu que sou do interior não falei ainda, né? É a energia do interior. É verdade. E tua primeira lembrança, assim, de criança, assim, brincadeira ou qualquer coisa? Nossa, eu sou uma criança, todo mundo é uma criança. Não, todo mundo é uma criança, não adianta. Eu fui uma criança que brincou muito, muito na rua mesmo, assim, eu tava falando com meu filho sobre isso, que eles estão na fase, e daí a pandemia veio muito isso de jogar, de videogame, que é uma coisa que eu nunca comprei, porque eu nunca tive interesse, né, nem eu, nem meu ex-marido, a gente não tinha esse mesmo estilo, e o meu filho queria muito videogame e tal, e perguntando as coisas, eu não entendo absolutamente nada. Ele falou, mas o que você fazia quando você era criança? Ele me perguntou esse final de semana. E eu falei, brincava na rua, a gente andava muito de bicicleta, assim, minha perna parece de um piá, como dizia o pessoal do CrossFit, né? Logo que eu tinha perna de piá, porque de fato brincava muito na rua, então machucado era uma consequência diária, assim. O que eu me lembro? Lembro muito da gente brincar de bicicleta, de roller, na época que lançou o roller. Lembro da gente ficar assim,
bairro, assim, naquela época não tinha perigo. Hoje Telêmaco é mais perigoso que Curitiba, mas naquela época não tinha. Então era assim, esqueci até de comer, né? Aquelas coisas que você vê em novela, assim, que a mãe grita na porta pra chamar o filho, era tipo isso, assim. Voltava a minha mãe, eu lembro assim, no final da tarde, tem umas lembranças muito gostosas, né? No final da tarde, minha mãe, tipo, finalizando de limpar a casa, lavando a calçada, assim, já no final do portão, e gritando pra gente, ela já lavava a gente ali com a mangueira, porque a gente vinha suja, eu e meu irmão mais novo. A gente chegava suja, eu tenho essas lembranças, assim, bem do interior. Lá quando eu era pequena, que né? legal. Que gostoso. E você, Júlio? Cara, Conta pra mim, maior lembrança, assim. Assim, que ela falou sobre mãe chamando, assim, eu lembro que a gente morava numa rua, e essa rua já era sem saída, tinha um mato, assim. Então tinha eu, o Diogo e o Jean. A gente tinha 7 anos, assim, a gente brincava. Chegava umas 6, 7 e pouco, a mãe do Jean parecia uma sirene chamando ele. Começava assim... Ia longe aquele negócio. Onde a gente estivesse, ele saía correndo. A gente sabia que ela tava chamando. Parecia uma sirene. Parecia aqueles filmes de Segunda Guerra Mundial. Você escuta... Ai, massa. nossa. Era muito legal. E você tem alguma lembrança, Eu assim? ia escondido da minha mãe. Ela chegava, tipo, umas 8 horas em casa. Aí eu olhava o relógio, assim... Via que faltava alguns minutos, eu escutava o barulho do carro da esquina. Que o carro fazia barulho. Era um Gol, assim, bolinha. Meu, eu pulava o muro. Se arrebentando. Meus amigos eram na casa da frente. Aí eu escutava o barulho do carro, eu ia correndo, subia o muro assim, daí pulava. E chegava. Quando ela chegava, eu tava sentadinha no sofá, bem comportada. Limpinha, arrumadinha? Limpinha, arrumadinha. Nossa, eu tenho algumas lembranças, assim. Eu era bem metida, assim, uma vez. Eu tinha acho uns 5 anos. E eu inventei de sair na rua e fui pra casa do meu tio sozinha. De boa, tranquilo. Me buscar com a vara. Minha mãe nunca, como diz, nunca relou um dedo na minha irmã, que tem 22 anos. Mas o que eu e meus irmãos, a gente apanhou quando era pequena. Ou ela ia me buscar, tipo, eu tava embaixo de um carro, daí tava brincando de bicicleta, o carro freou, eu lembro, uma vez ficou em cima, assim, da minha roupa. E com os cabelos e tal, e ela só chegava, meu Deus, eu não aguento, tem que ficar correndo atrás de você. Mas é engraçado, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas as mães, elas se preocupam muito com os 2 primeiros filhos. O terceiro, eu sei que vai dar tudo certo já mesmo. gastei toda a minha energia, agora isso aí vai. Se Deus quiser, ele leva, senão eu larguei minha mão. Se for pra ficar, é propósito de Deus. Isso aí não faz mais parte de mim. Você falou do fugir. Esses dias eu vi uma matéria, 3 crianças fugiram da creche, você viu? Não. Saíram correndo, assim, 3 anos, cara. 3 anos. E eu acho que tá no livro de recordes de gaseamento mais novo, né? Não acredito nisso. Só pode, porque, cara, 3 aninhos. Aí tem imagem deles correndo, assim, na rua, assim. 3 aninhos fugindo. Nossa, Falei, eu não gente. casei tão cedo, assim. Não tinha essa consciência. Não, mas você falou do sair correndo debaixo do carro. É que a Nossa, galera tá cada vez mais precoce. Né? Exatamente, então era meio inocente, assim. É que você falou do teu filho, tipo... Pra eles deve ser estranho, né? Tipo, mas não tinha celular? Então, eu fico pensando, né, como que era. Meu filho, ele tem um marco, assim, que eu lembro que lançaram o WhatsApp quando eu ganhei ele tem 8 anos, né? E foi bem o período que eu tava de licença, então eu ficava muito em casa. Então lançaram o WhatsApp, eu lembro que eu baixei, assim, nossa, era uma sensação. E aí ele fala pra todo mundo, eu nasci no ano que lançaram o WhatsApp. Mas assim, ele fazia umas perguntas pra mim, quando ele era menorzinho, minha filha também, minha filha tem 15, né? Mas aí ele fazia assim, mãe, na tua época tinha televisão, na tua época assim, eram umas coisas bem... Já tinha carro quando você era pequena, eles não têm muita noção. Não tem essa noção, né? Não sei, né, o que eles... assim, que dá pra ver que o perfil é completamente diferente, assim, imediatista, com toda certeza, né? Nunca que eles esperariam pra fazer um trabalho indo pesquisar na biblioteca pra achar lá um significado. Nem olhar na Barça, né? Nem olhar na Barça, Nossa. Pagava caro. E pra vocês pesquisarem, porque era muito caro. Eu não tinha, mas o meu sonho era ter aquele Globo. O Globo? O Globo sempre foi meu sonho. O Globo? Sempre foi meu sonho. Eu O cara acho ia na caro escola. até hoje. Até hoje, cara. Esses dias eu fui ver pra comprar um luminária, assim, legal. Nossa, achei muito caro. Um absurdo. R$600. Tipo isso aí, uns 500 e poucos. Eu falei, uai. É mais fácil colocar no celular e deixar ali encostada com... Você tinha, tipo, era... Sei lá, não era caro antes, né? Não era tão caro. Era acessível. É porque o planeta, né? O planeta tá caro, o mundo tá caro. O mundo tá caro. Muito, tá tudo um absurdo. Aí lá de Telêmaco, o que você cresceu? Escola, como é que foi o período?
Sim, eu não sei se eu comento isso, até recentemente eu participei como coautora de um livro, né, que a gente lançou pela Beleza Escondida, e depois eu posso comentar melhor. Mas sim, eu cresci lá, então minha infância foi bem rica mesmo, assim, de brincadeiras, de rua e tal. Mas eu sempre fui muito precoce com relação a futuro, assim. Eu sempre, desde a adolescência, eu tinha uma noção do que eu queria ser, eu sempre fui muito focada nisso. Na minha adolescência, eu passei por um período difícil, que os meus pais se acidentaram, quando eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, acho que foi isso. Agora não vou lembrar, assim, data. E logo depois eles se separaram, assim, então foi um período bem ruim pra mim. Nesse meio tempo, assim, dos meus pais se acidentarem e depois se separarem, meio que eu fui criando uma personalidade protetora dos meus irmãos, por conta do período que eles ficaram em recuperação. E depois, quando um dos meus pais se separaram, eu tenho mais 3 irmãos mais novos, né? Então eu meio que me sentia na obrigação, por ser a mais velha, em contribuir com a minha mãe, né? Pelos meus irmãos serem mais novos. Então, meio que eu adquiri um comportamento precoce, assim, adulto. Então, não tenho muita... eu não tive, assim, nunca fui de festar, de fazer loucuradas, assim, de adolescente, né? Fez você crescer mais cedo, né? Muito cedo. E eu comecei a namorar com 15 anos, né? Com meu ex-marido, pai dos meus filhos. E isso acaba que também você já tá com um namoradinho, já não vai muito em festinha, não vai muito ver a galera, né? E eu engravidei e me casei com 19, então assim, foi tudo muito precoce. E dali pra cá, trabalho, correria e faculdade, que eu já fazia, né? Filhos. Eu trabalhei... E agora com 21 tá com podcast. Olha aí, que loucura. Você viu? Então, eu trabalhei 7 anos no banco, foi meu primeiro emprego. Eu fui estagiária do Banco do Brasil primeiro, ali terceirizada. Depois, lá em Telêmaco. Em Telêmaco Borba. Que massa. Nossa, tem banco. Gente, seja de Telêmaco, tô brincando aí. Tá parecendo Afonso Padilha falando pra galera de Colombo, né? Tentando explicar. Galera de Colombo. Então, tem banco, recentemente tem... Bom, nem sei, faz tempo que eu não vou pra lá e vejo, assim, mas até Santander que não tinha lá, agora Nossa. Olha aí, tá crescendo, o Telêmaco tá ficando só não grande. Tem shopping, o resto tem tudo. O problema de crescer é, como você falou, a violência aumenta também. Né? Aumenta, e tem uma característica específica de Telêmaco, mas assim, então eu trabalhei 7 anos no banco, trabalhei no Bradesco, era consultora de investimento, depois fui pro HSBC como gerente de relacionamento, e em 2012 eu saí para fazer gestão de uma rede de franquias familiar, que era uma rede do Boticário, né, de lojas, de cosméticos, enfim. E aí ali eu fiquei 5 anos, foi meu primeiro trabalho de gestão mesmo, de líder, né? Foi onde eu precisei aprender a ser líder e depois me aperfeiçoar e me desenvolver. E aí a jornada múltipla, ela começou em 2015, paralela à gestão que eu fazia na empresa. E as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Em 2017 eu decidi abrir mão do meu cargo na empresa para poder fazer só isso, né? E daí de lá pra cá eu venho trabalhando com a jornada múltipla e com a minha empresa de consultoria empresarial, né? Mas a Muito vida massa. corrida Sim. e rápida pra acontecer as coisas, né? Porque... muito rápido. Cara, Exatamente. você não teve aquela fase de curtir? Não tive muito não, assim, eu curto mais hoje, eu acho, do que lá, assim, sempre foi muito, muito focada e muito cedo, assim, às vezes eu olho, tem umas coisas assim que eu falo, que minha irmã hoje tem 23 anos, e aí às vezes aí eu tô falando com ela, e ela até não sei se ela entrou na live aqui, mas enfim, aí ela às vezes fala, ai, tô cansada, demorei respondendo isso aqui, eu falo, meu Deus, guria, você mora com os pais, né? E aí, tudo bem, trabalho o dia todo e faz faculdade, mas assim, a minha filha já tinha 3 anos nessa época, assim, eu fico me lembrando da minha fase. Não, foi muito sofrido, não aconselho, né, porque a não ser que você consiga abrir mão de tudo, não, agora eu vou viver minha maternidade, tá tranquilo, vou curtir Não aqui meu filho, simples. e pra mim não foi assim, né, então, mas o que importa é que, assim, rapidamente, né, agora ela tem 15 anos, então assim, eu já não preciso me preocupar com eles, a maioria dos meus amigos estão na fase de ainda cuidado pequenininho, de crescer. A única coisa que, assim, quando a minha galera começou a fazer churrasco, festa e tal, que você começa a ter condições financeiras, assim, que você depende do pai e da mãe, você tem que ficar pedindo. Aí quando você tem seus 20 e poucos anos, você já tem condições de bancar suas festas. Eu tava com um filho pequeno, então não podia. ir. E daí, quando eles cresceram um pouquinho, eu falei, galera, cadê os churrascos? Vamos fazer eles. Agora meu filho acabou de nascer, não sei o quê. Eu meio que fui fora da... Vamos fazer um chá lá em diferente. casa, vamos fazer um cafezinho, que o churrasco não vai mais. Não vai, exato. Mas legal, mas a tua filha tem... Minha filha tem 15 anos. Legal, você vai curtir com ela, Sim, a gente curte bastante né? coisa junto. Você vai churrasco com ela. Aquela Eu mãe curto chata. a minha mãe. A sua mãe é jovem também. 36.
Sua mãe tem 36, eu tenho 35, eu sou quase sua mãe. Olha só, Meu você Deus. quase... Eu falo a mesma coisa pra minha ela. mãe tem 38. Mas eu falo a mesma coisa pra ela. Eu falo, posso ser teu pai. Inclusive, quero deixar claro aqui que eu tenho um terceiro pai. Eu sempre falo Não é aqui. pedofilia, né? Não, eu sempre Não falo. vou contribuir com isso aqui. Eu sempre falo pra ela que tem idade pra ser teu pai. Às vezes eu falo filha. Quando eu mando mensagem, eu falo, filha, faz tal coisa. É verdade. Pior que é verdade. Nossa, enfim. Mas é engraçado, as pessoas olham eu e minha mãe juntas e acham que nós somos irmãs. Então, é verdade. Assim, minha filha teve um problema de saúde e em novembro eu fiquei com ela uma semana no hospital. Aí todo dia o médico chegava às vezes a mesma piadinha. Ai, vamos falar com as irmãs e tal. Mas a galera... E assim, é uma fase... Porque ela tem outras amigas que têm mães jovens, assim, também. Mas a nossa relação é bem de amizade mesmo, assim. Em algum momento eu tive que cuidar pra não perder a mão, sabe? Que também tem isso, né? Eu tenho que manter meu pulso firme em casa, né? Minha imagem, uma mãe séria de família. Mas é muito bacana que tem bastante coisa que a gente consegue curtir juntos, assim. Meme, besteira, assim. A gente já, uma fala ou mostra, assim, já entende e já se mata. Legal que é diferente a fase deles, né? Cumplicidade. O bom é que eu fico atualizada, eu nunca saio Exatamente. da adolescência. Eu tô na adolescência ainda, né? Eu tô com uma filha de 8, eu sei algumas danças do TikTok. Sim. Né? Mas 8... Minha atualização tá diferente. Mas a minha também eu sei. E galera, se vocês fizerem um pedido lá no comentário desse vídeo, eu vou fazer o Júlio fazer 2 vídeos de dancinha do TikTok. Mas não é difícil, pra é só gente. bater a cabeça, fazer assim, Não, fazer um vapo e... Não, o vapo já tá saindo. Acabou. Cada época é um passinho, né? O vapo já tá saindo. Mas eu aprendi uma, até postei lá no meu Instagram. Não tô nem aí se queimei minha imagem de empresária bem sucedida. Postei eu e minha filha lá, ela me ensinou a última. Eu falei, tava um frio, primeiro dia de frio, acho que foi quarta-feira. Eu falei, vou fazer uma sopa pra nós. Aí um frio, eu vou abrir um vinho. Aí tomei 2 taças de vinho, Foi 3 suficiente. pratos de sopa, foi suficiente pra mim. Aí fez a dancinha. Qual foi a dancinha? Foi... Ui, deixa eu lembrar qual que é. Nossa, ele tem um nome meio feio, o nome da música. Mas é uma música... E daí eu vi que é Anitta e um MC, alguma coisa assim. Você pode falar o nome feio, não tem problema. A gente gosta de constranger as pessoas também. Então, dá licença, né? É Que Rabão o nome da música. Mas a maioria das músicas agora assim é raba, Mas rabão, a gente não tá nem aí. Rabetão, A gente rabetão. Tipo, popozão. não tá prestando atenção no que tá falando, a gente quer fazer Não. um passinho, né? Não, esses Você dias... para pra prestar atenção, você tem vergonha. Você se fica falar. chateado. Esses dias meu sobrinho tava dançando, ele adora uma música do Zé Felipe. Aí eu comecei a prestar atenção na letra e falei, cara, o que ele tá falando? O negócio é foda. Mas, é meio contraditório. Minha mãe, eu fui criada escutando Velhas Virgens. Vocês já ouviram Velhas Virgens? É muito bom. Sim. Meu, sim. Velhas Virgens é sensacional, mas também desculpa o termo aí, galerinha, é uma putaria lascada. Pior que é. Aí ela escuta os funks que eu escuto de vez em quando, ela fala, o que é isso? Eu falo, a senhora me ensinou a ouvir Velhas Virgens. Uai, mas se você parar pra pensar, eu sou da época do El Chan e Mamonas Assassinas, É. né? Olha aí. Então, escuta aquilo lá, é a mesma coisa, né? A galera vem com essa... Mas é do mesmo jeito que a gente não tinha maldade na época, quando Exato. escutava, as crianças também não têm. Cara, mas hoje eu entendo, a minha avó ficava muito puta, assim, minha avó quando morava com a gente, né, daí teve essa fase, assim, na minha adolescência, que a minha avó foi morar com a gente e ela faleceu, eu tava estudando fora, acabei voltando, e assim, e eu lembro que a minha avó, a gente dançava, e minha mãe achava a coisa mais linda, minha mãe fazia até a roupa pra dançar na escola, e a minha avó, ela ficava assim, meu Deus do céu, que é isso, essa criança dançando? Eu falava, ai meu Deus, como ela é chata, mas assim, se parar pra pensar nas letras, capaz que eu ia achar que... A gente né? nem imagina, né? Depois de 9 meses Depois você de vê o 9 meses resultado. de resultado, que era só a mãozinha. Você não falou, tinha- eu lembrei do molejo. O pessoal reunido vendo dançar molejo. Que aleatório, Mas minha era vida. muito massa. Mas daí eu prestei atenção na letra, tipo, mas tome cuidado com o cabo da vassoura, é pior do que cenoura, você pode se dar mal. Na época eu não pensei nisso, mas depois... Você falei, entendeu? Jesus Quando a gente Cristo! cabo da entende a letra, O que ele tá falando? o tubarão vai te pegar. O que tem tubarão? O tubarão Tubarão vai é te bonito, pegar é legal, também. é legal. Meu, a minha avó, ela era muito louca, ela participava junto com a gente das loucurinhas. Ó, tem uma pessoa que falou assim, tirou uma sobre ter banco em Telêmaco. Tem muita coisa boa, a cidade tem muito talento saindo de lá, inclusive a Cláudia, olha só, você viu? Eu não consigo acreditar nisso, então eu quero que pague uma passagem pra mim, Pra ver ao Olha, eu vou te me falar, leve eu pra nunca conhecer pensei os em lugares morar em outro lugar, turísticos, nunca aí eu vou... pensei. Eu nunca pensei, eu falava que eu queria viver a vida inteira lá.
porque assim, de fato, assim, esse trânsito que a gente enfrenta aqui, principalmente horário de escola, e quando eu estava aqui em Curitiba, eu falava, putz, a vida, eu não quero morar aqui nunca. Porque aí o que você acontece? Você vem passar um final de semana, ou vem fazer um trabalho, vem isso, vem aquilo, e o dia a dia, que é a correria, eu vivia lá, e estava muito feliz. Mas aí eu acabei decidindo vir pra cá, justamente pra facilitar, depois colégio, faculdade dos filhos e tudo mais, já fazia algumas coisas aqui, e acabei escolhendo Curitiba. Mas era uma cidade que eu gostava bastante, assim, Lá é gosto. quente? Lá é mais quente que aqui. Geralmente dá aí uns 6 graus, 5 a 6 Qualquer coisa graus mais quente que aqui, né? de diferença daqui. Mas também quando faz frio, faz muito frio. Acho que o principal é que faz mais sol lá. Tem muitos dias que aqui, tipo, tá cinza, feio, e minha mãe manda foto, tá um sol, eles estão na piscina, eu falo, nossa. Eu tive até problema com vitamina D depois que eu vim embora pra cá. É mesmo? Fiquei com baixa vitamina D, porque não tem sol. Agora eu moro em casa, eu morava em apartamento, eu não podia, não dava nem pra pôr a cabeça pra fora. Mas agora na sai época do ali Covid na frente. ainda, né? Bem na época do Covid. E na época do Covid, vitamina D era o essencial pra você ficar bem. Eu tive que fazer tratamento e tal, comecei a tomar vitamina D naquela época, mas agora, assim, aí eu consigo tomar um solzinho, assim, pega um solzinho. Já melhora, né? Faz toda a diferença. Nossa, se eu for fazer um exame desse, então eu tô ferrada. Meia hora de sol, você tem um tanto de vitamina D bom pro corpo, assim. Né? O problema é achar essa meia hora de sol lá em Curitiba. Esse é o único problema. Eu falei pra uma amiga hoje, não sei se ela tá aqui na live, eu falei pra ela, você vai pra um podcast ainda hoje? Eu falei, amiga, tá frio dela? Tá frio. Eu falei, mas aqui em Curitiba eu tenho que botar a cara no sol, falei pra ela, né? Porque eu, assim, acabei criando uma imagem, né, em Telêmaco, e aí aqui, né, as pessoas não me conheciam, agora aqui estão me conhecendo. Daí ela falou assim, cara no sol, onde você vai achar sol pra você botar a cara aí em Curitiba? E de fato é isso, né? Não tem cara no sol. Não tem. Cara. Mas o pessoal do Telêmaco aqui é o único lugar que tem sol e tá frio. Também, né? Tem isso. Tá nublado e tá calor. Aqui é aquele lugar que tá chovendo, você tá de regata, e tá sol, você tá de cachecol e luva. É isso aí. É bem louco os tempos aqui. Tá, daí depois do banco, você começou a... Isso, então pra vocês entenderem um pouquinho, assim, da trajetória, no livro eu conto um pouco sobre isso, assim, meus pais sempre me incentivaram a fazer tudo, assim, minha mãe falava que tinha coisas que era feio pra menina e que homem podia, mulher não podia, mas assim, ela nunca falou não faça. Uhum. Ela só falava que não era legal. E minha mãe sempre foi bem recatada, assim, conservadora. Mas assim, tudo que tinha, se eu falasse, não era o que eu fazia, mas assim, eu falasse, tem um torneio de futebol, posso ir? Pode, não tinha, assim, censura. Depois, na adolescência, as músicas que eu gostava de ouvir e tal, nunca tive problema. E no mercado de trabalho, eu comecei a perceber o preconceito, meio que levei um choque ali, foi meu primeiro choque, né, comecei a trabalhar cedo. O preconceito, assim, Ainda mais no banco. No banco, menos oportunidades, né? É isso que eu ia perguntar, no banco tem muito preconceito, né? Eu não sei como que é hoje, acredito que tem evoluído bastante, mas naquela época era bastante hoje é mais preconceito. mascarado, eu acredito, né? Hoje é bem implícito. Mas hoje eu vejo muito mais mulheres do que antigamente. No Antigamente banco, né? era bem raro você ver. Era bem raro você ver mulheres no banco, né? Sim. Hoje em dia não, a maioria até. Então, na minha época, o que aconteceu pra vocês entenderem? Eu trabalhei, então, como estagiária. E como estagiária, você tinha um contrato temporário, assim. Você fazia 6 meses, depois renovava pra mais 6 meses, porque era banco público, então não tinha como você ficar. A não ser que você fizesse concurso, passasse, mas também você nem saberia onde você seria chamado. E eu fiz esses primeiros 6 meses, me dei super bem. Eu já fazia faculdade de administração, e aí fui trabalhar na área de PJ, né, como assistente ali, dos gerentes e tal. E me dei super bem, só que quando eles foram renovar meu contrato, que eu descobri que eu estava grávida. Aí eu não pude renovar o contrato, tive minha filha. E aí tive minha filha, voltei, eles me deram mais um contrato, porque assim, naquela época eu já gostava de meio que empreender, eu sempre vendi muito bem. Então os gerentes falavam, o gerente falava, dava meta pros gerentes, e aí se a gente auxiliasse, né, tinha as meninas que trabalhavam no caixa eletrônico ali na frente, e os assistentes, né, qualquer atendimento que eu fizesse, se eu ajudasse a vender lá, sei lá, um título de capitalização e tal, eles davam um presente em dinheiro depois. E eu batia todas as metas ali. Então, quando eu ganhei minha filha, ela tinha 2 meses. E o meu ex-marido, na época, ficou desempregado. Ele trabalhava numa multinacional e acabou saindo. Eu falei, bom, se você saiu, eu volto a trabalhar. Porque a gente era jovem, né? Eu tinha... Bom, ele é 6 anos mais velho do que eu. Eu tinha 19, 20... eu tava grávida, 18 para 19, né? E ele era 6 anos, tinha lá, 20 e poucos anos. Então, a gente era muito jovem, não tinha construído nada ainda, né? Então eu acabei voltando, fiquei mais um tempo ali,
Ali até que eu não vi tanto preconceito naquele período. Eu não sei, assim, a gestão naquela época eu acho que era tão humanizada, assim. Hoje, olhando para empresas que eu atendo hoje, como elas são e o quanto que aqueles gerentes eram evoluídos. Depois, quando eu fui pro Bradesco, que dali realmente eu segui carreira até quando eu saí, ali sim eu vi, não tô falando o banco em si, mas as pessoas que faziam... pessoas, né? Exato. Então, por exemplo, desde clientes eu vendia investimento. Eu estudava bastante mercado financeiro, eu cheguei a fazer... tirar a certificação para ser corretora da Bolsa de Valores em São Paulo e tudo mais. E mesmo assim, eles não davam, no início, eles não davam créditos para que eu explicasse os investimentos. Então eu tive que, assim, eu sempre tinha que ficar... Se fosse um homem que fizesse o que você fez... Com certeza teria. Mais... Exato. Para vocês terem noção de um exemplo, assim. Então, eu estudava muito isso. Então, na agência, como eu só fazia isso, eu entendia mais que todo mundo. Então, nosso gerente geral, os gerentes de contas, entendiam muito de negócios em si, que eu não entendia na época. Mas de investimentos eu entendia porque eu me especializei nisso. E aí, quando eu ligava para eles, meu papel era o quê? Chegar no banco, ver as contas correntes, dinheiro parado, ligar para aquelas pessoas e falar, vamos aplicar. Ah, mas aplicar no quê? Olha, que eu tenho uma carta de investimentos para você escolher e tal. Eu explicava. Independente do qual eu investisse nos fundos que eu trabalhava, eu ganharia. Então, o que eu fazia? Marcava com eles. Quando eles chegavam na agência e me viam, eles não queriam. Eles falavam assim, peraí, eu vou primeiro falar com o gerente ali, depois eu venho falar com você. Ele ia lá e sentava na mesa... Filho da puta. Sentava na mesa do gerente geral. Quando ele sentava lá, ele ia perguntar exatamente isso. O que o gerente geral fazia? Me chamava. Porque ele não sabia. Ele sabia algumas coisas, mas assim, ele falava, peraí, vamos entender melhor esses fundos, a Cláudia aqui pode explicar. Então, eu tinha que ir lá, né, no trabalho inverso, aí eu explicava. E tem muitas vezes, assim, de eu sentar e explicar, ficar ali um tempão falando de investimento e tal, e terminar, aí geralmente, assim, principalmente quem trabalha na área de agro, naquela época, né, não tô generalizando, mas são mais... eram mais ignorantes, mais chucros, né? Então eu terminava de explicar tudo ali pra pessoa assinar o investimento, ele olhava pra mim e falava, vamos fazer o seguinte, moça, deixa eu ver se eu gosto do teu pé. Tira aí o sapato e mostra teu pé, se eu gostar, eu assino esse negócio. Aí aquilo assim me dava uma raiva. Absurdo, cara. E tem uma situação específica, eu acho que eu tinha na época uns 21, 22 anos, 21 anos eu acho que eu tinha. Uma situação específica que aconteceu exatamente isso, né? O cara tava sentado aqui e eu tava em pé assim aqui e o meu gerente aí, do outro lado da mesa. E quando ele falou isso brincando, eu olhei pro meu gerente como quem diz, me socorre, né? Eu olhei na hora pra ele fez assim pra mim, tipo, pra trás assim, fez assim, tira o sapato. Capaz. Sério. E a gente não pode ser rude, né? E aí, na hora, eu nem sabia lidar com isso. Você não pode falar nada, porque senão você perde o cara e você precisa. Eu não queria falar assim, Absurdo. tá bom, vou mostrar meu pezinho aqui, porque isso me descredibilizava completamente, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu não queria ser grossa e perder o investimento que ia me trazer comissão. Então, na hora, eu brinquei com ele, foi essa situação, né? Eu falei assim, eu não lembro, né, o nome dele, assim... acho que, quer dizer, eu lembro dele, não lembro o nome, mas é uma pessoa bem conhecida na região lá. E eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ter que, o senhor vai ter que confiar na minha explicação, porque meu pé é muito feio. Aí se eu tirar meu pé, o senhor não vai investir. Então, melhor, brinquei assim, e e aí o gerente falou, pode deixar o contrato aqui que eu pego a assinatura dele, a gente vai ver mais umas coisas. Eu entreguei assim o contrato e saí. Cara, aí que depois absurdo. Ele veio. Então, essa foi uma situação, entre outras que eu falei que eles vinham. Oi, tudo bem? É com você, peraí, já volto. Ia lá, essas aí era clássica. Então, eu criei várias formas para poder construir uma credibilidade, várias. E uma delas, primeiro, obviamente, até o jeito de me vestir, eu parecia muito uma mulher muito mais velha na época. Hoje a gente tenta voltar, tenta ser mais jovem. Muito cuidado com isso. Mas na época eu tentava, assim, cabelo, vestimenta, tudo bem mais clássico, né? Para que tivesse uma certa credibilidade. Segundo, que eu tinha que provar intelectualmente muito que eu entendia, né? Então eu fazia tudo. E terceiro, para conseguir acesso, depois eu construí, como eu disse, credibilidade. Mas no início, para conseguir acesso, o que eu fazia? Eu chegava nos gerentes, né, de conta e falava assim, eu olhava, eu sabia quem eram as pessoas que tinham grana para investir, empresários e tudo mais. A gente não atendia só a cidade, mas a região, principalmente agro mesmo ali, né, que tem bastante. Aí eu falava assim, esse aqui é da tua carteira, quando você vai visitar ele? Vou visitar tal dia, tô fechando uma folha de pagamento, eu preciso... ele vai renovar a frota, eu tenho que ir lá oferecer um consórcio e tal. E aí eu falava, ele tá com uma grana assim e tal, e eu queria falar de investimento para eles, mas se eu ligar ele não vai aceitar. Então, por exemplo, se ele fosse fechar uma folha de pagamento, o ideal é que o gerente tenha um assistente. Então, o que eles, naquela época que não era digital, eles pegavam,
papel. Pegava a assinatura, era 200 funcionários, 200 kits de conta corrente para abrir. E aquilo precisava preencher, precisava cadastrar depois no sistema. E o gerente não vai conseguir fazer isso. O certo é que tivesse um assistente para fazer esse serviço junto com o gerente. Porém, o banco sempre enxuto não tinha. Então, eles acabavam tendo que fazer. Então, o que eu falava? Eu chegava em todos os gerentes e fazia isso. Ó, se você me levar, me apresenta, deixa eu fazer o investimento e tal, e eu preencho todas essas contas para você. Eu te ajudo a vender cartão de crédito para todo mundo. Eu te ajudo, eu pegava a parte operacional para lidar, para ele me dar a liberdade de chegar nessas pessoas. Que pra ele era um problema, vinha vantagem. Ele via vantagem, assim, né? E aí eu fazia muito isso. Foi assim que eu consegui acessar muitas pessoas, depois construir uma credibilidade. Na época a gente não tinha um suporte do banco para fazer isso especificamente, mas eu criei lá um e-mail na época, mandava a posição do mercado toda semana. Hoje é muito mais instantâneo do que antes, assim, mas eu mandava. Então eu fui construindo uma credibilidade. Mas ainda assim, quando surgiu, um pouco antes disso, quando surgiu a oportunidade de efetivar, eu entrei, né, especificamente vendendo cartão de crédito e depois eu fui para essa função de investimentos. Mas nesse meio tempo, que foi a virada de chave total, que é para qual eu vou trazer a conversa agora, e que é o que eu faço até hoje, existiu a possibilidade de efetivar como eles chamam de escriturário, mas é no caixa. E o Bradesco, ele, não sei como é hoje, mas ele tinha um plano de carreira que todo mundo tem que entrar no caixa. Você nunca entra como gerente. Por quê? Porque você tem um caminho para percorrer. Isso é bacana, exato. Legal. Então você entra ganhando ali o básico e tal. E aí, eu lembro que surgiu a possibilidade de eu efetivar e o gerente falou assim, olha, vai ter o teste, vamos mandar ter o teste e assim, nossa, se você entrar para nós é uma mão na roda, porque você já conhece o sistema, já é terceirizado, já atende os clientes, né, e tal. Então, a gente vamos deixar o pessoal fazer o teste de praxe, depois você faz o teste depois do horário aqui, a gente faz, corrige, manda, para ter certeza que vai dar certo. E fez. E aí, 15 dias depois, veio o resultado, ele me chamou e falou assim, olha, Cláudia, infelizmente o banco optou por contratar um outro rapaz e tal. E eu falei num outro podcast, falo onde eu vou, e assim, é engraçado que depois de 20 anos, né, um dos gerentes me procurou, me achou no Instagram e me escreveu, que falou que lembrava dessa história. 20 anos, né? 10 anos. Não, 20 anos. Nossa, tá louca já. Quase 20 anos. Ele falou assim, olha, infelizmente, né, então contrataram esse rapaz, eu queria ter certeza que não era isso, mas quando o resultado veio, eu acabei concluindo que, de fato, o banco não quer contratar mulheres, especialmente mulheres que são mães, igual você, assim, porque dificilmente uma mulher mãe, né, ela consegue fazer carreira, assim, no banco. Então, infelizmente, não dá pra você e tal. E eu tinha lá meus 21, minha filha tinha 1 ano, né? Fiquei super nervosa, super chateada na época, assim, porque a impressão que eu tinha, quando eu engravidei, já falavam isso. Ixi, engravidou? Nossa, agora esqueça, né? Você vai ter que parar com a faculdade, né? Você vai ter que ir, porque não dá, né, filha? É uma responsabilidade. Eu escutava muito isso. E aí, de novo, né? Ele falou, carreira, é difícil o banco querer, porque filho dá problema e tal. Eu falei, não aceito, fiquei bem triste, mas tá bom. Daí que ele falou, olha, tem uma outra função, que é você, como é que eles falam? É como se a gente se cadastrasse como autônomo no banco. Então, a gente é um terceirizado do banco. E aí, ele falou, você vai vender investimentos, mas você era como se fosse funcionária do setor de fundos lá, do Bradesco. E ele falou, você vai ganhar muito mais, e você vai ganhar isso. E realmente, ganhava muito mais, mas não era o que eu queria. Eu queria efetivar como todo mundo. A partir do momento que você vê que aquela empresa não tem um bom senso de humanidade, você, não sei você, mas eu já olho e falo, opa, então aqui não é o lugar pra mim. Mas pior que o problema é que a gente tá falando do quê? 2008? Não, exatamente, 2008. Mas 2008, que a maioria das empresas era assim. Era assim. Meio que ou você aceita, entendeu? Não tinha muito. Hoje sim, hoje com toda certeza. Hoje mudou muita coisa, mas antigamente, se você saía de lá, fosse pra qualquer outro tipo de carreira, era igual. Eu ia escutar a mesma coisa. Sendo abrindo pra vocês, eu sou empresária também, e essa dificuldade que você fala pra mim que você enfrentou desde o início, são os mesmos pontos que eu enfrento. Eu sou muito jovem. Hoje, né? Tenho que me vestir como uma pessoa mais velha. Eu já tive que ouvir coisas absurdas para poder fechar um negócio. E você tem que sempre sair pela culatra. A diferença das épocas é que hoje em dia é mais mascarado. Isso, antes não era, né? Olha, você quer fechar um negócio, mas assim, vamos sair para jantar comigo? Daí a gente conversa melhor num jantar. Sim.
Sim. né? É mais mascarado, pra não deixar tão... Eles chamam você pra jantar. Sim. Soubesse o quanto você come, o cara não chamaria. Não Só chamaria. o X Lá Galdério fora. pra dar conta, né? Olha... O Paulo tá tendo que mandar 2 lanches aqui, por causa dela. Mas que eu posso olha só, fazer? e assim é hoje, né? Mas antes tinha, assim, muito disso. Algumas coisas eram veladas, mas assim, o preconceito na área de trabalho era muito grande. E aí aquilo. Só que assim, eu não acreditava, assim, na minha cabeça era assim, não é possível. É difícil, né? E não é possível, não é possível. Não, E eu aí- imaginava quando seria coisa assim, eu tô de boca aberta com o que você tá falando. Sim. Acho ridículo, ridículo, Não, ridículo. é ridículo mesmo. A parte que ela falou do pé, achei ridículo. Eu não mas sei você se foi tem pior. de homem que o- pede. Fico pensando minha filha passar por uma coisa dessa. É. Que raiva, né? E eu tenho filho, eu também penso nisso. É. Não sei, o cara pedir pra ver, o gerente fala, mostra, Aham. ou alguém gostar de pé. O que é Nossa. Que eu acho ridículo. É que é o pé, um cara? absurdo. Nós que somos empresárias passamos por isso para poder ter poder de negociação e entre outras situações. E isso acontece muito com pessoas que têm chefes, né? Que são CLT. É. O assédio CLT é pior do que um assédio pior. PJ. Que ridículo, né? Mas Porque às vezes a pessoa tem medo do que pode acontecer com ela, né? Exatamente. Tem Você alguns não quer filmes se que envolver mostram num processo trabalhista. Todo mundo coloca esse medo na gente, né? Ou eles, assim, a ideia é tentar promover... Assim, tem o resto da conversa, tá? Daí ele falou assim, daí eu falei, mas eu não aceito. Não é possível, eu vejo mulheres, né? E realmente eu conheci algumas mulheres, né? Na liderança, que trabalham nas sucursais e tal. E teve o resto da conversa, que ele falou assim, mas é que tem algumas que também já fizeram teste de sofá, né? Puta Então, que tipo assim, piorou, né? Cara. E assim, isso, acredito, né? Ele era uma boa pessoa, mas é aquele conceito machista cultural ali, estrutural da época. Que acredito que ele não tem esse pensamento hoje. Inclusive, ele era um cara casado, muito sério. Ele, em nenhum momento ele deu em cima de mim. Mas ó, pra você ver a cultura, né? E aí ele falou assim pra mim, você pode seguir isso aqui, que daí não tem problema e tal. E aí eu assumi, mas já com aquilo na cabeça. Falei, não vou aceitar, mas ok. Assumi, ganhei muito dinheiro na época, muito dinheiro mesmo, assim. Foi um período que, quando os meus pais se separaram, que eu comentei com vocês, e as coisas estavam bem difíceis para os meus pais me ajudarem financeiramente na faculdade e tal. Eu, com filha, né, tive que arcar. Foi um momento, assim, que eu, subi pra caramba, de verdade. Porque era comissionado, né? Então, quanto mais você faz, mais você ganha. Então, eu consegui, assim, triplicar minhas metas, duplicar minhas metas. E tudo isso, pra tentar provar pra mim, primeiro, que eu não aceitava aquilo que eles falavam, e pros outros. Mas ali veio aquele choque de, cara, eu sou uma pessoa que tô ouvindo, mas e quantas outras mulheres já não ouviram isso? Naquela época eu já comecei a escrever um blog voltado pra mulheres, sobre finanças. Daí tem Quando outro você diz lado. época, 2008, 2009, por aí, né? 2008. Porque as mulheres vinham pra investir e elas falavam, eu não entendo, peraí, tem que chamar meu marido, o dinheiro era dela, ou às vezes o irmão, ou o pai. Elas nunca eram, raro. Tinha apenas uma mulher que eu me lembro na época, que era diretora de um hospital, que eu atendia ela lá, no hospital privado, que aplicava comigo. O resto era o homem que conversava. Enfim, depois desse tempo passou, eu fui convidada para trabalhar como gerente de relacionamento daí no HSBC, que agora depois virou Bradesco, né, numa outra agência, e aí como gerente, e eu ia ganhar muito menos, só que eu aceitei porque eu precisava provar que dava, entendeu? Então assim, foi uma escolha péssima que eu fiz, porque eu adorava fazer o que eu fazia ali, de conhecer melhor os clientes, como eu disse, consegui construir uma autoridade, com respeito e tal. E acabei indo pra lá, incumbida de levar a minha carteira, que eu tinha feito, pra lá. E fiz, né? Inclusive fiz, levei. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que, puxa, mas não é isso que eu quero fazer, ficar sentado o dia inteiro aqui vendendo título de capitalização, seguro de vida, não. Financiamento, eu quero visitar, eu quero fazer planejamento financeiro do cliente. Se ele vai trocar a frota dele daqui 2, 3 anos, eu vou programar um produto, uma carta de consórcio. Né? E eu não tinha mais isso. Aí isso começou a me apertar, a me incomodar. E assim, eu sempre tive aquela pensamento de pendurar as chuteiras enquanto tá fazendo gol. Eu cheguei num limite ali que eu sabia que dali pra frente, bati todas as metas e tal, mas dali pra frente eu ia começar a desmotivar. E aí eu já tava me desenvolvendo em 2012, já tava começando a fazer alguns cursos e tal. Comecei fazendo Napoleon Hill na época, Dale Carnegie e tal. É muito bom. Que é muito bom, que assim pra mim já foi uma virada. Mas aí acabei saindo pra assumir a gestão comercial e de pessoas dessa empresa, que é uma rede de franquias familiar do meu ex-marido. Então eu fui pra lá e aí me tornei líder. E aí começa toda a história de líder de 99% mulheres, porque é uma rede de cosméticos, então poucos eram os homens. E todo aquele tratamento, por exemplo, que eu tive comigo, quanto mulher no banco, que eu queria
acho que poderia ter sido diferente, eu procurei fazer para elas. E ali eu comecei a me desenvolver para isso. Então, por exemplo, a funcionária mãe, a maioria delas não era um problema para mim, nunca foi. Eu trabalhava com propósito junto com elas e elas davam mais resultado do que qualquer outra que não tivesse filho, por exemplo. Eu nunca tive problema com isso. Eu brincava que elas engravidavam de 3, de 4, não era nenhuma. Quando era para sair licença, era todo mundo. Quando eu engravidei, que eu escolhi engravidar do meu segundo filho, eu falei, gente, eu tô pra engravidar, não venham junto comigo. Aí mesmo assim ainda veio 2, mas nunca foi problema. E aí eu comecei a estudar, então, desenvolvimento de lideranças, fui fazer formação de coaching em 2015 e por aí foi. E aí eu comecei a olhar pra isso, mas e a liderança para mulheres? E a mulher com tudo isso? Eu experimentava um pouco disso, obviamente, e comecei a estudar o feminismo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, e comecei a estudar o comportamento da mulher. Em paralelo com o teu trabalho, você tava... Em paralelo, porque elas eram mulheres, né? E a gente fluiu muito bem, assim. E por tudo que você já tinha sentido isso, antes... comecei a levantar uma bandeira, assim, sabe? Comecei a levantar essa bandeira bem indignada mesmo, assim, vou empoderar as mulheres também. E aí, em 2015... surgiu assim, eu me relacionava muito com outras empresárias na época e elas começavam a falar, nossa, mas vocês estão dando bastante resultado, as tuas funcionárias compram a ideia, mas como é que vocês estão crescendo tanto? A gente triplicou de fato, assim, de tamanho, a gente tinha apenas 2 lojas e um quiosque, e a gente foi para 7 lojas, 7 cidades, que a gente pegou a região norte pioneira inteira, né? E aí depois os municípios que envolviam também através da venda direta, que é um município que tem lá 2, 3 mil moradores, né? Mas que são atendidos pelo catálogo. Então a gente cresceu ali, a gente triplicou de tamanho, através do quê? De eu entender esse conceito de como a mulher ela se sente e tratar ela de forma diferente do que um homem. O homem é muito mais fácil você empoderar, você dar metas, você fazer ele acontecer. A mulher, ela já acha que ela é um incômodo se ela é mãe, ela já acha que se ela pedir pra sair mais cedo, Deus o livre, que era o que eu sentia, né? Então, 2 viradas de chave pra mim foi que eu tive que uma vez mentir, que a minha filha tinha um aniversário na escola, era 30 minutos, porque era só os 15 minutos de intervalo da escola. Então eu ia levar uns 15 para ir voltar, e eu tive que mentir que eu ia visitar um cliente, porque Deus me livre, mesmo que eu batesse todas as minhas metas, Deus me livre se eu falasse que era do filho, já era um peso, triplicando as metas já era um peso, imagine. Então eu não fazia isso com elas, eu trabalhava de forma diferente. Você tem coisa do seu filho, você quer fazer, tua mulher quer fazer o cabelo, e para fazer cabelo, quem tem cabelo loiro fica 4, 5 horas no salão. Então a gente programava as folgas de acordo com o que desse para ela fazer o cabelo, a gente adiantava a agenda de acordo com o que ela conseguisse ir numa festa junina, no aniversário do filho, e elas davam muito resultado. E por conta disso, outras empresárias, colegas minhas, começaram a me procurar para eu fazer consultoria para elas, para ensinar elas a liderar as equipes, né? Isso em 2015 mesmo. 2015, exato. E eu comecei a fazer, assim, sem cobrar, sem nada, como amiga, mas eu vi que eu precisava contribuir tecnicamente com elas. Depois que eu fiz a formação de coaching, me ajudou muito no repertório desse tipo de trabalho. Eu comecei a fazer coaching com elas na época. Ninguém falava sobre isso, né? Não tinha os coaches motivacionais aí que tem. E aí eu peguei e contratei uma mentora em 2015, que eu falei, olha, tá aparecendo assim, eu acho que eu vou levar isso como um negócio paralelo, tô gostando disso, tô contribuindo, tô tendo esse feedback, e eu quero transformar isso num negócio. E aí veio a história da Jornada Múltipla, que foi definir o nome, né, desse projeto, de empoderar mulheres através da educação, né? Cara, eu já ouvi falar do Jornada Múltipla antes de te conhecer. Sério? Que bacana. De mulheres sensacionais no Instagram falando sobre gestão. Que legal, que massa. Isso, e a gente faz 7 anos, né? Vai fazer 7 anos. E tanto essa questão do nome, que é a primeira coisa, né? Eu lembro que eu fiz a mentoria e ganhei uma assessoria de imagem, assim. E ela me falou, bloqueia todas as redes, compra todos os domínios para ninguém mais poder utilizar esse nome. E, de fato, ninguém nunca pôde utilizar esse nome. A não ser que esteja copiando, mas, assim, qualquer a rede que você entre hoje, digite Jornada Múltipla, vai aparecer a nossa, né? A minha, né? E aí, começou a Jornada Múltipla, eu comecei a atender, daí na empresa eu falava assim, olha, eu investi muito, né, em cursos e contribuía para a empresa. Esses cursos eu investi do meu salário. Como era uma empresa de sócios, né, apesar de ser família, então eu tinha que ter todo esse retorno para eles.
Eu falava, olha, eu investi bastante, todos os colaboradores hoje ganham o incentivo da empresa, eu não tive nenhum, então eu quero tirar um dia, eu não tenho folga, né? Eu trabalhava como dono, sempre, né? Eu quero pegar um dia na semana para eu fazer só isso, fazer minhas consultorias toda sexta e fechei a agenda toda sexta. Só que eu lotei, comecei a ter demanda. E eu comecei a aprender a cobrar, a subir o preço. Falei, opa, esse negócio tá dando certo. Aí falei, vou fazer grupos então, porque daí eu pego mais mulheres no mesmo horário. E aí eu fazia à noite esses grupos. Foi aí que começou as primeiras turmas. Mas como é que eu ia fechar esses grupos? Aí foi tudo através da minha mentora. Você precisa começar a aparecer, você tem que fazer uma palestra. Do nada surgiu eu palestrante na cidade. Tipo, do nada. Né? Paguei pra fazer, pra fazer gratuito, eu paguei pelo local, fiz um coffee e tal. E ali eu fiz o meu primeiro pitch de vendas. E eu fechei 10 inscrições a R$1.000 cada uma. Que né? massa. Então, ali. Esses tempos eu fui num evento de uma palestrante grande mesmo, a nível Brasil, né? E ela falou de toda a trajetória dela, ela mostrou os eventos grandiosos que ela fez. A Kênia, né? Kênia Gama, do Mulher Brilhante. E ela mostrou as fotos. Falou, vendo esse evento? Olha que lindo. Não sei quantas pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. Sabe quantas? Eu fazia meu pitch, sabe quantas inscrições da minha mentoria eu vendi? Zero. Ela começou a falar que ela persistiu, né? Hoje ela vende muito, assim. É uma máquina de ganhar dinheiro, aquela mulher. Que massa. E eu falei, cara, eu tenho que olhar pra isso. Eu nunca tive essa dificuldade. Eu sempre vendi bem desde o começo, né? Enfim, aí quando chegou 2017, as coisas começaram a crescer, eu comecei a ser chamada para fazer algumas palestras em company, inclusive faço até hoje, né, nas empresas. Na época eu falava muito sobre autoestima e beleza, por conta de fazer a gestão de uma rede de cosméticos, né, mas eu sentia que eu podia falar mais do que produto de beleza, entendeu? Mais do que maquiagem, que era o que eu fazia. E eu comecei a introduzir nas minhas palestras conteúdo mesmo, voltado para autoestima, empoderamento feminino. Em 2017 eu saí dessa empresa e continuei a fazer esse trabalho. Aí eu comecei só a empreender, falei, agora eu vou pro digital. Aí comecei a aprender o digital lá naquela época e tal. E comecei a estudar para fazer um curso online, que a ideia era gravar, mas em 2017 ainda eu falei, vou entregar em formato de mentoria já, na época em grupo. E lancei meu primeiro curso de novo lá em setembro, acho que foi de 2017 também. Tive mais 7 inscrições, daí era online. Fiz o mesmo preço, joguei no online, falei, opa, deu certo esse negócio, eu vou continuar. Mas aí eu tive depressão em 2017, eu já não estava com um relacionamento bom naquela época. Eu acho que o fato de, como a gente falou aqui, eu ter sido muito precoce, não descansava a cabeça nunca, entendeu? Então, chegou ali, tudo explodiu, assim. E aí eu tive a depressão e tive que me afastar. Então, deixei de lado, fiquei 6 meses sem trabalhar com a jornada múltipla. Na época eu peguei um projeto para coordenar um centro de empreendedorismo numa faculdade, porque era mais fácil, era mais operacional. Então eu chegava lá, a gente construiu uma ementa, depois estruturar as aulas, então meio que não ficava com a cabeça vaga. Eu tinha muita coisa para fazer. E me empenhei naquilo durante 1 ano, mais ou menos, mas quando fez uns 6 meses que eu já havia me recuperado, já estava fazendo acompanhamento, psiquiatra, psicológico, medicamento e tal, a dona da faculdade, que inclusive foi minha segunda convidada do podcast, uma mulher incrível, eu sempre falo, a Paula Pontara. Ela é diretora de uma pós no Paraguai, que é voltado para a área de medicina, e hoje a faculdade ela é universidade, então ela é reitora, né, dessa universidade, e do Colégio Dom Bosco, lá em Telêmaco Borba. E na época ela falou, Cláudia, se você quiser voltar a atender, eu tinha aberto mão do meu escritório e tudo mais, né? Ela falou, pega uma sala da faculdade aí e volta a atender, faz teus atendimentos aí e tal, você faz tuas coisas, tem teus horários de trabalho de coordenação. E eu voltei a atender lá. Juntei uma grana de novo e falei, agora eu vou estruturar site. Eu tinha um site bem simplesinho, desses comprado, pronto, né? Que eu mesma fiz. Era Equipe. E aí eu falei, agora eu vou na agência. Cheguei com a grana e falei, olha, agora eu quero gravar o meu curso, eu quero estruturar o site, quero construir a plataforma, que na época ninguém sabia o que era, né? 2015, 2016. Falava em landing page. Falei hoje no podcast ainda. Falava em marketing inbound. A agência de marketing não sabia o que era isso. Elas não sabiam. Eu não sei até hoje. Enfim. Eu fui aprender isso sem estar na faculdade na metade do ano passado. Eu nem sonhava com isso. A pandemia expandiu esse conceito, né? Muito. Porque agora a maior parte das agências nem se fala mais inbound, né? Nem se fala agora mais. É só marketing de performance. O que é o marketing inbound? É o marketing que você começa a postar conteúdos e construir uma estratégia para o cliente vir ao seu encontro. Sabe aqueles, o clique aqui, vai para lá, joga para um grupo que daqui a pouco você está comprando as coisas. É basicamente isso. É uma estratégia sem a operação de ter alguém ali o tempo inteiro.
É automático. Você não vai oferecer, você faz a pessoa chegar desesperada Sim, pelo teu produto e você vender ali e ele comprar, né? É tipo um clickbait, assim. Despertar a necessidade no cliente. É, tipo um clickbait. Você coloca um negócio gigante, assim, clique nisso aqui que você vai descobrir como eu ganhei não sei o quê. É um Aí clickbait. a pessoa começa a se interessar. Entra lá, não tem nada a ver. Quando ela chega em você, aí tem que ter uma Ela já tem consistência. quase 90% de decisão de compra De já compra, tomada. existe, né, o funil de vendas que eles chamam e tal. E aí, daí em 2019 eu estruturei toda essa plataforma, gravei o meu curso e deixei lá, porque eu ainda fazia muito presencial. Então eu fazia workshop em empresas, eu fazia as palestras voltadas para o público feminino, eu atendia as mentorias. E aí, quando em 2019 eu me separei, vim embora para Curitiba. Quando eu cheguei aqui, peguei a pandemia, que eu tive todos os meus trabalhos cancelados, né? A gente não vai poder fazer mais nada presencial, a gente vai cancelando, não pode palestra, não pode isso, não pode aquilo. A única que ficou foi a OAB aqui, que eu tinha um trabalho para eles, né? E eu vim em janeiro com muito trabalho aqui em março. Por coincidência, porque esses trabalhos eu já tava até cobrando hotel, não era pra eu estar aqui, né? E aí foi a única que o resto cancelou. Eu falei, agora, com o curso já na plataforma, eu falei, tem que ser agora. Eu vou ter que lançar, porque eu sabia que ia dar trabalho, sabia que precisava de investimento, tráfego e tal. E aí em 2019 eu lancei ele, o curso, a gente teve bastante sucesso, assim, fiz 2 lançamentos. Em 2021 eu fiz mais um lançamento no início do ano. E aí Você fez o Fórmula? Fiz o Fórmula em 2017. Eu fiz o Fórmula naquela época, assim, nossa. Você fez no ano que foi gravado o primeiro, né? Gravar, acho que o primeiro foi em 2015, mas eu ainda peguei a primeira versão quando eu fiz. Sensacional. Né? Bem original, assim, do Érico lá, derrubando as canetas, fazendo celular e tal. Bem a primeira, nem sei como é hoje, né? Mas foi bem revolucionário. Tinha muito campo, né? Porque daí o Érico fez passou o rodo, né? No marketing digital, a galera toda começou a fazer com ele. Aí quando foi pra eu lançar aqui, eu fiz mais uma mentoria com o Thales Kinderé, que era discípulo falo discípulo, mas ele era discípulo do Érico, e ele criou esse formato via WhatsApp, que a galera joga você num grupo, foi ele que criou, o Thales. Que massa. E eu consegui fazer a mentoria com ele, e era assim, eu lembro, falei, não sei se eu quero fazer, porque assim, investe muita grana, né? Daí eu olhei lá, putz, 7 mil reais pra comprar o curso, pra aprender a lançar pelo WhatsApp. Minha mãe, não, menina, pelo amor de Deus, não investe mais dinheiro nisso, você tá ganhando dinheiro quando você vai nas empresas e tal. Antes da pandemia. E eu falei, mãe, mas eu acho que, mãe, eu quero reduzir o meu presencial. Eu quero ir pro online, eu quero ter mais liberdade e tal. E ela, não. Daí ele prometia assim, que se você comprasse lá os 7 mil e você lançasse e não cobrisse pelo menos, você não faturasse pelo menos o valor do curso, ele te dava o dinheiro de volta e tal. E eu já fui duvidando, falei, mãe, vai devolver o dinheiro e tal, né? Já é uma estratégia de marketing. Já é uma estratégia. E o pior é que eu fiz e faturei 10 mil, assim, no primeiro. Deu muito certo. Então eu fiz aquele lançamento que é o meteórico, que eles chamam, que é via WhatsApp, em 2020. Foi o que salvou, assim, o ano pra mim, né? Daí muita coisa ficou no online, daí eu fiz muita live. Eu já fazia live desde 2017. Quando abriu os stories, eu fazia os primeiros. Quando abriu as lives, que era novidade, eu fazia as primeiras. E 2020, assim, eu realmente mergulhei. E a gente cresceu bastante mesmo a nível Brasil de plataforma. Vieram algumas parceiras fazer parte. Hoje a gente entrega serviços, não só eu, mas eu tenho outras parceiras que entregam através da plataforma. E além dos conteúdos, né? Aí o ano passado ainda veio o podcast, que aí eu sei que tem Nossa, foi um boom. Podcast foi uma coisa que... E daí deu certo o negócio do WhatsApp, né? Porque daí logo em seguida veio a pandemia, você não precisava... Exato, então eu lancei depois, né? Eu comprei e falei, como é que eu vou ter que pagar? Eu lembro que eu fiz em 6 parcelas de 1.000. E eu falei, meu Deus, né? Enfim. Mas daí foi o que me salvou na pandemia, porque eu fiz através não precisava do presencial. Exato. Eu fiz no formato. E aí, com certeza, se pagou ali, né? Mas aí que o curso realmente expandiu, porque até então eu tinha medo de lançar. Ele tava lá, gravadinho na plataforma, no Hotmart, a agência deixou tudo certo, o site tava do jeito que eu queria, eu queria um site dinâmico, que você entrasse, ele se movimentasse, assim, não queria aquele site estático, né? E tudo isso teve ali. A gente cresceu muito também no Instagram. Aí, e eu sei que tem uma pergunta que falava do podcast especificamente, acho que é como surgiu, que mandaram ali no Instagram pra mim. E aí já vou trazer um pouco disso, assim, como que surgiu o podcast. Além de eu ter parceiros que entregam conteúdos através da jornada, eu também sou uma das parceiras de outras empresas. Uhum. E eu fui gravar um curso de gestão comercial, então eu sempre fui da área comercial, apesar de me focar no desenvolvimento de líderes, eu vim de comercial, né? E eu fui gravar, e o Fabrício, que é o meu sócio hoje, era o videomaker do cara, né, da empresa.
E eu gravei e tal, a gente se deu muito bem ali nas câmeras, né? Foi rápido dele, nossa, você gravou rápido e tal. E assim, quando eu erro, eu acabo rindo, ele ria também, a gente se deu bem. Aí passou uns dias, ele entrou em contato, a gente falou, deixa eu marcar, fizemos umas fotos, eu marcar e tal. Ele me chamou pelo Instagram e falou, olha, existe um mercado muito promissor em podcast, eu tô montando um estúdio e eu quero pegar um nicho, eu tenho 3 nichos que eu quero seguir aí, que eu acho que vai fazer bastante sentido, e um deles é voltado pro público feminino. E depois que eu vi ali no Instagram, vi a área que você atua, eu acho que seria bacana se você tivesse interesse em ser o host e tal. A gente conversou, fechamos, né, a nossa sociedade, que seria o podcast de Jornada Múltipla mesmo, e começamos a planejar em fevereiro do ano passado. Lançamos em julho do ano passado, gravado. A gente, na verdade, assim, a gente fez, vamos fazer 3 episódios. Se a gente vê que dá certo, aí a gente segue. Se não, fica por isso mesmo e tudo mais. Aí eu falei, bom, vou chamar 3 amigas, empresárias que tinham cases de sucesso. Uma delas era a dona da faculdade, né, a Paula. E elas foram e gravaram. E deu muito certo, assim, teve repercussão, não tanto em visualização, porque era bem orgânico, mas em depoimentos depois, né, em feedbacks. E aí a gente falou, vamos seguir, fomos gravando. Aí quando chegou no final do ano, que a gente viu, ele começou a fazer uma pesquisa, um levantamento, e começaram a falar pra gente, não, vocês foram os primeiros voltados pro público feminino, não tem. Aí a gente começou a ter procura, as pessoas queriam ir lá no podcast. Aí ele falou, Cláudio, o próximo passo, a gente colocou umas metas, né, é ir pro ao vivo, você topa? O ao vivo a gente vai testar o público ali, vai ser mais dinâmico, facilita também na questão da edição dos cortes e tal, e vamos fazer essa segunda temporada ao vivo e vamos ver como é que vai ser. Aí a gente foi pro ao vivo. Aí a gente colocou algumas metas de visualização, né, a primeira meta é, assim, conseguir 100 pessoas inscritas para conseguir o link personalizado, né? Desde esse aí. E aí foi fluindo, então o podcast veio disso. Hoje a gente tem uma lista bem bacana, assim, de convidadas, né, que são reconhecidas a nível nacional, são de Curitiba, né, algumas nem moram mais em Curitiba, mas são daqui e participaram do podcast com a gente. E todo o propósito é esse, incentivar, empoderar mulheres, primeiro, a não desistirem delas mesmas como carreira, né, como pessoa, e segundo, a aprender mesmo de negócios, a se colocar na frente, a protagonizar, enfim. Isso é muito objetivo é legal. esse. Tava conversando com a minha mãe essa semana a respeito disso. É muito fácil nós, mulheres, duvidarmos da nossa capacidade por conta das situações que nos cercam. O Júlio mesmo, meu amigo, sabe, me aconselha muito a respeito disso em vários momentos. É só porque eu sou mais velho. Meu pai, né? Só porque tem idade de ser seu pai, né? É só porque eu tenho idade. É muito difícil você encontrar como que eu faço pra acreditar em mim, porque em determinados momentos a gente acredita tanto na gente e aí acontecem pequenas coisas e você fala, mas cara, pera, o mundo é maldoso, o mercado é traiçoeiro e maceta todo mundo. Maceta, Tem uma frase que virou um clichêzão também pelos coaches motivacionais, mas assim, do Rock Balboa, que o pessoal compartilhou muito, que ele fala que o mundo não é um arco-íris. arco-íris. E aquilo ali Você sabe é a que eu tava realidade. pensando nisso agora? Você pensou nisso? Eu tava pensando, porque eu sou... Bom, depois eu falo, mas... eu tava pensando... o exato. mundo não é um arco-íris. Vai fazer você ficar de joelhos no chão e vai te bater e tal, né? Ele fala pro filho dele. Mas assim, aquilo é muito real. Eu entendi isso, acho que já buscando os cursos de desenvolvimento, então eu sempre fui bem aplicada. Se eu vou fazer um curso, eu vou profundamente, eu não vou conversar, eu vou sozinha, eu sou bem focada nesse sentido. Acho que sou mais disciplinada que focada, mas e eu comecei a estudar muito isso, essa filosofia de Napoleão Hill na época, que não é nenhuma novidade hoje, se você pegar os vídeos dele de 1900 e bolinha, né? Preto e branco lá, ele falando exatamente tudo que os grandes gurus falam hoje, e eu levei isso muito a sério, né? E aí tem um trecho que eu realmente coloquei, não sei se eu coloquei isso, não, acho que eu não coloquei no livro isso, mas eu coloquei num post esses dias que repercutiu bastante. Teve numa desses dias meus de depressão, eu tava nessa faculdade, né, e foi um dia bem difícil pra mim, eu tirei uma foto no final do dia na frente da janela, aquele foi um dia que eu achei que eu ia desistir da minha vida naquele dia, eu tirei uma foto, eu postei ela, eu tinha ela salva, e eu postei, se eu olhar lá no post original, ele tá escrito assim: por trás de cada olhar existe uma história que as pessoas não conhecem, mas gostam de julgar. Alguma coisa assim, era o post que eu fiz. Só que depois que eu lembrei do que aquela foto me descrevia naquele dia, eu usei ela, né, pra repostar.
E foi um dia que eu tava bem pra baixo, que eu tinha parado. Porque assim, eu avancei, né? Veja bem, eu comecei o projeto da Jornada Múltipla, ele foi quando eu vi que ele tava, pô, vai explodir agora. Eu caí de novo. Então aquilo pra mim era tipo assim, cara, como é que eu pude ter chego até aqui? As pessoas não conseguem, eu vim até aqui, eu perdi. Na minha cabeça eu tinha perdido tudo, eu vou ter que desistir, né? Eu lembro quando eu fechei com a agência que foi fazer o site, e a gente segue ali, eu sigo o cara até hoje, fechei através de uma agência de São Paulo. E eu lembro que eu falei assim pra ele passou o orçamento, era bem alto, eu falei, não tem condições. Eu falei, vou falar uma coisa pra você, essa é a minha última tentativa. Apesar de eu achar que não é a última, porque eu não consigo desistir antes de dar certo, mas assim, eu tô cansada, já gastei dinheiro, eu perdi porque eu investi dinheiro, e daí fiquei em depressão, e daí eu não pude trabalhar, e eu não consegui retornar aquele dinheiro, né? E aí eu falei isso pra ele, por favor, feche um plano básico pra mim, pra ver se vai dar certo, e depois eu vou fechar um negócio maior com vocês, né? Eu lembro disso. Mas nesse post eu falo sobre isso. Teve uma vez que aí eu tava assim... Porque as pessoas, principalmente no interior, eu fazia gestão de uma empresa grande, de uma rede de franquia, né? De uma marca de cosmético conhecida. Eu era bem conhecida lá. Eu estava à frente de grandes eventos. Eu não tinha esse problema, ai meu Deus, fiquei lá desconhecida, ninguém me ouvia. Não, eu tinha um reconhecimento. E as pessoas falavam, por que você quer mexer com esse outro negócio? Por que você não fica aí? Tá mais fácil. Gente, eu acho que eu posso contribuir mais, eu vejo valor em fazer isso acontecer. A ideia de segurança, né? Então, assim, por amor, né? Minha mãe falava, minha filha, tipo, a minha mãe pensa assim... Trocar o certo pelo duvidoso. Não, ela falou assim, meu Deus do céu, mas você tá se envolvendo. Eu falava de uma ideia, ela, meu Deus do céu, você tá se envolvendo com um negócio que... Ai, daí você vai ficar naquela correria e tal. Eu falava, mãe, mas faz parte, né? Eu brinco com ela hoje, eu falo, eu tenho minha correria, eu tenho que correr atrás das metas, eu que tenho que dar a direção, mas em contrapartida eu não tenho que pedir pra ninguém pra sair tomar um café, pra sair ver minha filha na escola, né? E isso não tem preço, tem valor. Não tem preço, tem valor. E você conquistou isso, né? Exatamente. E era uma coisa que eu queria, né? Eu falava assim, eu quero ter liberdade. E você quer conquistar pra outras mulheres também isso, exatamente. Né? É o que você tá mais atrás. E o livro? Que é a história do livro? Esse livro, assim, lá em 2019, e as pessoas falavam assim pra mim, por que você já pensou em escrever um livro? Por que você não escreve um pouco desse conteúdo que você contribui e tal? E eu comecei a pensar sobre isso, comecei a escrever. Mas assim, quando eu cheguei na base de quase um capítulo, foi quando eu tive, em 2019, o meu período ali de novo de abalo emocional por conta da separação. E aí eu pensei assim, eu falei, cara, eu tô escrevendo aqui, eu tenho tanta coisa pra resolver na minha vida, o que eu tô escrevendo pra outras mulheres, entendeu? A quem que eu vou atingir? Eu acho que eu tenho muito processo pra passar pela minha vida, e realmente eu tava já na decisão de me separar, de tomar várias decisões que eu pensava assim, peraí, eu acho que eu preciso tomar essas decisões, eu preciso ter algumas mudanças na minha vida pra daí sim, com essa experiência, contribuir. Não é o momento. E parei. Não fiz mais. Só que assim, depois que eu vim embora pra cá e peguei a pandemia, eu tentei sentar e escrever e não conseguia, porque a vida da gente ficou, assim, a gente sabia quando, era assim, contando os dias sem saber quantos dias faltavam pra acabar aquilo, né? Os filhos deprimidos em casa. Minha filha também teve depressão ano passado, por conta de toda essa reclusão e distância dos amigos, e ela teve um início de depressão, então eu falava, não é o momento, né? E aí, quando o ano passado, eu conheci uma instituição, que é a Beleza Escondida. Ela é uma ONG aqui em Curitiba, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, e as mulheres e seus filhos, ela acolhe, né, eles têm um projeto grande, não é só uma casa, mas parece um colégio, eu estive lá. E eles dão todo o suporte de direcionamento para que a mulher, primeiro, tenha acompanhamento psicológico, os filhos consigam ir em segurança para a escola, ali eles meio que sustentam durante esse período e depois direcionam, né? Mas você vai trabalhar com o quê a partir de agora? Às vezes as mulheres dependem só dos maridos, né? Então, cara, que legal! É incrível, assim. E essa ONG, ela é apadrinhada, né? Amadrinhada, vamos dizer assim, pela Cláudia Leite, a cantora. Legal. Então, durante o período daquelas lives de música que tinha na TV, que a gente via, no YouTube, né, na pandemia ali, ela fez vários arrecadando dinheiro para Beleza Escondida. E a gestora, né, que foi a idealizadora da Beleza Escondida, ela sentiu no coração de escrever um livro. Ela passou por uma situação de violência doméstica, ela vive isso todos os dias atendendo mulheres. Ela falou, poxa, tem tanta coisa que a gente pode contribuir com essas mulheres, não só no que eu escuto todo dia, mas se ela tiver um manual do que ela precisa para ela seguir, para ela, né, enfim, só passar o fato por tudo de você isso. Saber que tem alguém que passou por isso, que hoje está bem, já te dá coragem, porque muitas pessoas vivem presas naquela ideia de
mas eu não sei viver diferente disso. Eu não consigo, eu não quero conhecer outra pessoa, eu não quero desestabilizar a vida que eu tenho hoje. Então, isso... Como é que vai ser? E é difícil. E assim, Sim. em algum momento eu tinha esse pensamento também. Como eu disse, esse dia que eu tirei a foto foi um dia que eu tive crises de pânico, de ansiedade uma noite inteira. E depois, né, que eu fui fazer o tratamento, eu sabia que dependia de mudança de comportamento radical para que eu saísse daquele buraco que eu entrei, né? Enfim, foram várias coisas. E aí essa idealizadora, ela convidou outras mulheres que pudessem contribuir com temas de coautoria que contribuíssem para fechar o que ela achava que era importante essas mulheres receberem. E aí eu fui uma das convidadas a falar sobre empreendedorismo, justamente por incentivar as mulheres a empreenderem, né, e serem independentes financeiramente. Então eu acabei conhecendo por uma outra parceira jornalista que trabalhou no Jornada Múltipla um tempo e apresentou a gente. E aí ela me convidou, enfim. Aí começou com um projeto, ela falou, você não tem interesse em tal? E aí aquilo veio, eu falei, era pra eu escrever um livro. Será que é a hora? Acho que agora é a hora. Assim, se eu tivesse que criar do zero ali, eu acho que eu não teria participado, entendeu? Com a vida corrida que eu levo, não. Mas eu falei, acho que é a hora de dar uma revisada nisso tudo que eu escrevi e talvez incrementar agora o que faltava e fechar isso e eu acho que vai contribuir. E foi exatamente o que eu fiz. E deu muito certo, tipo, era pra aquilo, não adianta, era pra ser naquele momento. A gente lançou agora, mês passado, então a gente teve esse lançamento do livro. Todos os livros que forem vendidos, todo livro que for comprado, ele permite financeiramente doar mais um livro. Então, cada livro vendido é o mesmo valor em doação. É um outro livro para essas mulheres, né? Toda a renda arrecadada também é direcionado para elas. E o prefácio foi escrito pela Cláudia Leite, junto com a gente. Então, a Cláudia Leite escreveu o prefácio e a gente escreveu ali os capítulos. Poderia até ter trazido hoje, mas eu doei tanto livro. E assim, a ideia não era a gente ganhar muitos livros, porque justamente né, financia um propósito, um projeto. Então, eu tô para comprar mais livros para poder doar, senão eu teria trazido aqui. Incrível. E ali eu falo do empreendedorismo. O quanto que o empreendedorismo, ele contribui para a independência financeira e emocional da mulher. Que foi o que aconteceu comigo, né? Sim. Cara, incrível toda a E aí os gerentes lá da época me acham no Instagram e vêm me dar depoimento. Testemunho. O mundo dá voltas, não é mesmo? Exatamente. Você quer testemunho ou você quer ver meu pé? Seu arrombado. Se você quiser ver o meu pé hoje... Vou enfiar meu pé bem na sua cara agora, né? Mas de fato, assim, eu fiquei chocada, porque um deles não foi o que me falou, mas ele tava acompanhando na época e depois ele me falou, ele falou assim, Cláudia, eu sei que o gerente X, né, foi até generoso com você, mas de fato, o banco é machista, eu não concordo com isso, acho que você faz um bom trabalho, mas infelizmente é assim mesmo. E aí o ano no 2021, ou 2020, não me lembro, acho que foi 21, ele me achou no Instagram e falou, te achei aqui, porque ele mora aqui em Curitiba. Ele falou, eu vi uma pessoa aqui em Curitiba e muito parecida com você, achei que era você e fui procurar nas redes sociais pra ver se era você, né, daquela época. E aí me deparei com o teu Instagram, com todo o teu projeto, com isso, aquilo. E tem post, tem live que eu já falei desse assunto. Ele falou, você falou desse assunto e eu me lembro muito bem. Nossa, ele fez um texto, eu me lembro muito bem. Queria muito poder voltar no tempo e esfregar isso, né, pra eles na época e tal. Mas assim, foi bem bacana. Que massa. É o reconhecimento. Uma hora vem, o mundo dá voltas. Sim. E a gente não pode deixar de acreditar na gente, né? Eu não achava justo, entendeu? Se eu desistisse, como assim, eu nunca pensei em desistir, de querer desistir, mas eu pensava que talvez não tivesse outra alternativa, né? Mas eu não achava justo. Eu falava, mas não é justo. Esses fila da mãe terão razão, né? Eles terão a razão daí, né? O bom que você pegou tudo isso e você conseguiu crescer com isso, né? Você se desenvolveu, mas tem muita gente que fica com problema psicológico. Exatamente. Definha, né? Recusa, não consegue mais se desenvolver com outras pessoas. A quantidade de pessoas que eu conheço, de mulheres que sofrem questão de assédios, o próprio preconceito mesmo, por um trabalho digno, né? Monitoras de cães. Sim. Né? Qualquer trabalho. E que elas não conseguem ter voz por medo e acabam realmente não se vendo fazendo outra coisa ou abandonando projetos de vida, enfim. É muito triste. Então eu convido que conheçam o seu projeto. Então o objetivo do podcast era o quê? Era trazer mulheres com histórias não só de superação, mas com conteúdo que contribua para essa transformação da mulher que está nos assistindo.
Eu sei que até mandaram uma pergunta, assim, a hora que eu cheguei, que eu dei uma olhadinha na caixinha de perguntas, mas mandaram alguma pergunta, depois se vocês verem, vocês me falam, que é alguma história, né, aqui do podcast, alguma coisa assim. Até mandei no teu direct ali, se você... Estou acessando. Eu vou falar sobre isso, mas se eu não me engano é isso, assim. Qual que é a história que marcou? E a gente recebeu um depoimento, eu acho que é isso, né, se vocês puderem conferir aí. Depois a gente... Ah, tá. A gente recebeu no primeiro episódio, que eu convidei uma amiga que teve depressão, e para sair da depressão ela começou a, depois de ter sido executiva, ela começou a revender semijoias, porque ela precisava sair de casa, né, e ela começou a revender e tal. E ela cresceu, ela foi minha mentorada, foi minha aluna, não por isso ela cresceu antes de vir, ela só evoluiu um pouco mais quando ela veio, e é minha amiga até hoje. Ela montou a loja física, ela franqueou a empresa dela, hoje ela já foi pro ramo de atacado, e ela começou assim, ela contou a história dela no primeiro episódio da jornada, ela conta essa história de como ela saiu e tal, e a gente recebeu um depoimento, uma mulher escreveu assim, eu acho que ela veio no meu direct, se eu não me engano, e falou assim, estou deitada há vários dias, desanimada, com um relacionamento destruído, meu relacionamento é abusivo, e como eu fico o dia inteiro no celular, porque eu não tenho vontade de fazer nada, não faço nem comida na minha casa, eu vim assistir aqui o teu podcast. E eu acabei de assistir a história, né, da Adri e tal, que era essa convidada, e ela falou assim, e eu me levantei hoje. Eu faço artesanato, eu trabalho com mesa posta e artesanatos, né, em geral, e eu vou fazer o que ela fez. Eu vou começar a visitar, eu vou tomar um banho, eu vou me levantar, não sei como, mas vou me levantar. Aí eu coloquei ela em contato com essa empresária, falei, consegue acompanhar por aí? Eu não consigo, mas assim, ela se inspirou na sua história e tal, enfim, o que eu sei é que o ano passado elas fizeram um evento juntas, um evento num hotel, onde falava dicas lá de mesa postas e enfim, tudo mais, e ela foi uma das fornecedoras, assim, ela cresceu, evoluiu quanto empreendedora, né, então assim, foi uma história que marcou bastante pra mim, assim, de entender que esse é o propósito mesmo das entrevistas. Cara, que incrível, você consegue transformar a vida de muitas pessoas. Tem um depoimento, assim, que eu recebi num post essa semana, que eu falei, mas é muito pesado. E ela falou assim, talvez ela vai estar assistindo, eu vou postar, né? Ela falou assim, que ela queria o livro, porque ela se sentia como a situação que eu descrevi naquele post ali. Eu me sinto exatamente assim. E eu me inspiro aqui nos teus posts e tal. Eu quero seu livro, porque eu tô querendo me levantar. Ela escreveu assim. E daí eu escrevi pra ela, falei, não desista, né? Eu vou te dar esse livro, mas é só uma, né? Mais ou menos isso que eu escrevi. Não é tudo. Você precisa acreditar e correr atrás e tal. E aí ela escreveu depois assim, obrigado, pode ter certeza que você é uma inspiração para me ajudar a ter vontade de viver. Falei, nossa, isso é pesado, hein? É uma responsabilidade muito forte, né? E sabe um ponto que é muito legal? Filosofando um pouco. A mulher com outras mulheres, existe uma rivalidade que vem já de conceitos antigos, né? De Aristóteles. Mulheres não se arrumam para homens, se arrumam para outras mulheres. A minha avó falava isso pra mim. Olha, pra você ver, sua avó falava, né? Se você pensa assim, quantas gerações você traz? Tua bisavó falou pra ela. Não duvido. E aí a gente entra num ponto de que ao ponto em que uma mulher sente-se confortável com você para expor uma situação tão íntima que pode causar vergonha, outros problemas, além dessa rivalidade feminina, você tá fazendo um trabalho sensacional, né? É muito difícil você conseguir essa abertura com mulheres. Então, eu por bastante tempo eu escutei, isso não é negócio, Cláudia. Às vezes eu contratava mentorias, falava assim, eu já estava fazendo esse trabalho em company, que hoje é o quê? As empresas me contratam para desenvolver líderes, né? Desde do primeiro cargo de liderança, que é a supervisão, quando eles saem de analista, saem de processos e tal, e vão para fazer a primeira gestão, eu faço um acompanhamento, apoio, capacito, faço coaching, treino eles por uns 5, 6 meses. E envio, né? Até gerentes. Então, aí eu mudo um pouquinho o processo, que aí, conforme vai subindo o nível hierárquico, eu vou reduzindo a mentoria e vou trabalhando só o coaching em si, que é mais para ação. E isso tem um mercado muito grande hoje de desenvolvimento dentro das empresas. Então, hoje eu presto serviço só para empresas de médio e grande porte. Então, acima lá de 4 a 5 mil funcionários, eu atendo essas empresas.
E muitas vezes, quando eu ia fazer mentoria, eu falava assim, eu tô dividida, porque tem esse lado aqui, que é uma coisa bacana, eu gosto do meu trabalho, desenvolver pessoas, que eu tenho oportunidade de ganhar dinheiro, mas tem o lado da jornada múltipla, que eu invisto muito, mas eu faço muito trabalho, muito projeto social. Então, eu teve um período que eu coordenei, fui presidente de um conselho de mulheres, de um núcleo de mulheres empreendedoras, onde era voluntário. A gente fazia muito trabalho para capacitar pequenas empreendedoras e não tinha retorno financeiro, né? Várias vezes eu abri mão de fazer eventos meus e cobrar porque eu estava envolvida naqueles, então, né, não tinha como. Mas, e depois, como eu não conseguia mais estar em grupo e com a correria e tal, hoje eu converto metade do meu cachê de palestras voltado para o público feminino em doações. Sexta-feira eu fui fazer uma, inclusive em Ponta Grossa, para uma palestra que eu fiz em março. E aí metade do cachê eu vou lá e compro produtos de higiene pessoal para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade e faço doação para alguma instituição. E aí, especificamente, então eu trabalho muito voluntário. E aí eles falavam para os mentores, mas eu queria desenvolver aqui, mas eu queria ganhar dinheiro aqui porque é o que eu mais gosto de fazer. Eles falavam, isso aqui é propósito, Cláudia, não pense nisso. E até meu psiquiatra, né, quando eu fazia terapia, ele falava, você não vai conseguir fazer disso um negócio porque teu coração tá ali. Se você vê uma mulher que precisa de atendimento e não pode pagar, você vai querer fazer. Então eu aprendi a organizar isso. Sempre na minha agenda eu tenho uma mentorada que é voluntário, que eu não cobro nada. Hoje eu faço isso através de um programa chamado Nós por Elas, que é um programa do Instituto da Edna Vascelone, acho que não me lembro o sobrenome dela, exato, mas é um projeto que com o patrocínio do Bradesco, é um projeto grande a nível Brasil, onde elas trazem mais de 500 mentoradas, elas passam por um filtro e eles buscam mentoras experientes em todo o Brasil para dar suporte. Eles fazem toda a estrutura. Então, eles fazem o filtro com essas empreendedoras no Brasil inteiro, pequenas empreendedoras, eles fazem um filtro com as mentoras que podem atender e fazem um match. Então, você recebe lá o nome da pessoa que você vai atender e tal. É bem organizado, assim. E hoje eu faço voluntariamente, eu atendo, que eu falei que era a pessoa que eu atenderia hoje, né? Sempre uma mulher, e quando eu faço palestra eu direciono. Agora, em questão de negócios, hoje no Incompany, de fato, ele me traz um retorno financeiro grande, mas eu tô cada vez mais trabalhando a gestão, escalando isso para trabalhar só a gestão, para eu ter tempo de me dedicar nos projetos da jornada múltipla, que é uma coisa que me realiza bastante, assim. Putz, que bacana. Eu tô aprendendo muito, cara. Aprendendo muito e ficando puto da cara. Com os homens. Por isso que eu não gosto de homem. Mas, tipo, cara, tá aprendendo muito, é muito legal e sensacional. Agora vamos para um dos últimos quadros nossos, que é o Pergunte a Si Mesmo. Aí você pergunta, como é esse quadro? O que acontece? A pessoa vai lá no story dela, ela pergunta pros seus seguidores, e os seus seguidores fazem essa pergunta pra ela, e ela vai ler e ela vai responder. É preguiça de vocês? É preguiça da gente mesmo. Essa foi a nossa ideia. Bom, nós temos aqui algumas A gente não vai ter esse trabalho, né? Não, essa foi a ideia. Então aqui, né, apesar de eu ter mandado a pergunta bem em cima da hora, deve ter chegado o meu celular, acabou a bateria, então... Clica na tela pra não bloquear. Tá. Vamos botar a mão aqui, beleza. Volta. Aí. A primeira pergunta é assim, qual o seu maior sonho? Meu. Bom... Meu maior sonho tem um sonho que envolve realização pessoal e uma realização pessoal com um propósito maior. Tenho sonho de conhecer o mundo. Eu quero visitar o máximo de países que eu puder. Eu adoro culturas diferentes. Eu amo a diversidade. Eu não gosto de gente igual. Eu não gosto de gente. Eu gosto de pessoas diferentes, né? Eu falo que eu não sou muito de acreditar em signo. Não sei se vocês são daqueles que ficam. Não acredito. Além de eu ser ariano e acidente escorpião, nunca acreditei nesse negócio do signo. E você? Eu acredito. Qual que é o seu signo? Escorpião com acidente em peixes. Nossa, cara. Eu sou uma trouxa perfeita. E vingativa. E vingativa. Então, eu sou aquariana, né? E aí dizem que a essência... Já bloqueou aqui. A essência do aquariano é ser humanitário, é fazer as coisas pelas pessoas e tal. Mas é frio. E calculista. Então, eu acho que aí talvez... É frio por quê? Porque vive no aquário? Deve ser, não sei. Não sei, falam que é frio. Mas eu acho que no fundo a gente não é frio. É que talvez a gente não saiba demonstrar. Eu sou lapidada, né? Porque eu me desenvolvi. De fato, eu acho que se for pensar naturalmente, eu lidei bem com o chicote que me davam no banco, porque de fato não me doía, assim, né? E quando eu fui fazer gestão, eu vou te falar que, assim...
se eu fosse expor o que eu sentia, eu tinha vontade de dar uma chinelada em todo mundo, porque eu não tinha paciência, de fato. Eu pensava, porra, mas como que a pessoa fala pra mim que chega atrasada porque não tem tempo? Eu trabalho desde 18 anos, eu tive filho, eu acordava mais cedo, eu queria dizer que eu sabia fazer acontecer. Mas eu não fazia isso porque, né, você vai acabar ofendendo. E aos poucos, principalmente estudando o comportamento humano, você descobre que as pessoas não são igual a você, né? Enfim, você talvez é o errado pra ela. Que você tem a tua capacidade e o próximo. Exato. Mas uma coisa que eu amo é a diversidade, é conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, um dos meus sonhos, de fato, é conhecer o máximo de países do mundo, assim. Eu quero pegar e... Sabe aquele mapa que você vai raspando ali? Eu quero preencher... Eu tenho esse sonho. Conheço poucos ainda hoje, mas né, é uma coisa que eu quero continuar fazendo. E o segundo é, de fato, ver a jornada múltipla crescer cada vez mais, né? O livro, eu nem imaginava que seria tão rápido. Muitas coisas que estão acontecendo agora, eu já imaginava. Mas eu não... Depois da depressão, depois de uma pandemia, eu não sabia que no momento seguinte as coisas iriam explodir, assim. E por muitas vezes, que é o que as mulheres sentem hoje, você tá fazendo, você não sabe se as pessoas estão te ouvindo, se elas estão gostando, se elas estão sendo... Se você tá fazendo sentido, você acha que tá, mas... Entendeu? É o ponto do que a gente fala, você precisa acreditar em si. E continuei. Uma hora vem o resultado, né? Então, acho que meu maior sonho é esse. Daí tem uma outra pergunta, deixa eu desbloquear. Bem. Próxima pergunta. Curiosidade, como surgiu o batom vermelho? Foi proposital? Foi proposital. Quando eu comecei a estudar sobre feminismo e o empoderamento feminino, eu vi no meio desse caminho que tinha o símbolo do batom vermelho como um símbolo de rebeldia à obediência do machismo, né, da época. Tem um filme que mudou a minha vida, eu indico para todo mundo, assim, naquele dia virou uma chave absurda, assim, para levantar a bandeira, que é As Sufragistas. É um filme de, acho que 2007. Toda mulher tem que assistir, eu acho. A gente tá chegando em período de eleições e eu sempre vou lá e reposto de novo. Chegando as eleições, tá na hora de assistir esse filme. Ele é muito importante, que ele conta a história do direito ao voto, né? E ali, quando surgiu a jornada múltipla, minha mentora falou assim, tá, você vai fazer atendimento presencial. Ela me ensinou uma estratégia de pitch de vendas, né, pra eu vender minha mentoria lá, meu coaching. E ela falou, e no final você entrega um brinde. Ela falou, você faz lá a venda, fala o valor, e daí você dá aquela maciada com um brinde no final pra pessoa. E o que você vai escolher de brinde? Eu falava, sei lá, fiquei pensando, mas é mulher e tal. Pensei num caderninho e uma caneta, né? Porque eu pensava assim, caneta, sei lá, a gente tem aquele negócio de quem tem a caneta na mão, né? De você ser protagonista e tal. Dela, mas você trabalha numa loja de cosméticos, você tem produto preço de custo, por que você não dá um batom? Ela falou assim, pega um batom, tal, acho que elas vão gostar. Eu falei, pode até ser, mas tem muita mulher que não tem, pensei, né, coragem de usar um batom mais escuro, não gosta, né? Eu sei porque eu atendia, né? Aí eu falei pra ela, vou pensar e tal. E aí fui na internet e consegui encontrar uma caneta batom, que ela é uma caneta, putz, eu poderia ter trazido também, mas aqui tava lá no estúdio hoje, nem me lembrei. Até achei que eram 2 homens que estão aqui, né, não uma mulher. Aí eu vou ficar te devendo. Mas a gente pode usar batom. Era uma caneta, consegui um fornecedor. Vai ficar lindo nos lábios. Vai. Volumoso. Batom vermelho. Batom vermelho. Entra o cavanhaque e tal. E era uma caneta no formato de batom vermelho. E aí eu comprei, falei, nossa, amei isso aqui, e ficou esse batom vermelho. Aí depois, eu já dava como brinde lá em 2015 e tal, eu fui para as palestras e comecei a usar os batons para fazer, sabe essas perguntas finais? Quem fizer uma pergunta, mas ganhar um livro, eu dava uma caneta batom. Começou a fazer muito sucesso. E aí eu falei, puxa, eu já pensava, eu queria uma comunidade, eu via a Jornada Múltipla Grande como uma comunidade de mulheres que se ajudassem e tal, como se fosse um clube, né? E aí, na pandemia, que muita gente precisava de ajuda, de apoio, eu pensava muito na sororidade, eu criei uma comunidade no Facebook chamada Clube do Batom Vermelho. Começou ali. E aí as mulheres entravam para se ajudar. Comprar de uma empreendedora que está em casa e não pode vender. Tipo um Clube da Alice. Tipo um Clube da Alice, exatamente. Mas o propósito principal era ajudar no período de pandemia, né? O Clube da Alice hoje é bem estruturado. A gente não tinha ideia, assim, de tornar isso algo comercial. E não é, até hoje. E aí, Clube do Batom Vermelho, que era o nome que eu já tinha pensado, eu comecei a usar mais batom vermelho para puxar para esse lado, né, para fortalecer.
E aí, quando eu comecei a aparecer sem batom vermelho nas lives, ou com batom pink, as pessoas falavam, ué, mas e o batom vermelho? Aí eu chamava uma convidada, ela vinha de batom vermelho, mas eu botei batom vermelho. Na pandemia, isso. Porque eu achei que você ia estar. Eu falava, não, às vezes eu faço um vídeo e tal, mas daí assim, eu queria chamar menos atenção. Aí chegou uma hora que todo mundo esperava que eu tivesse de batom vermelho. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou aderir esse Começar a negócio. usar essa Tornou como uma marca. identidade E sua. vi tornar uma identidade. E aí foi que ficou o Clube do Batom Vermelho por conta da comunidade e o batom vermelho, de fato, pra mim, né, por conta da identidade. E eu criei um filtro em 2020, ainda na pandemia, e esse filtro ele teve em 24 horas mais de 34 mil downloads, né? Não é download, sei lá, que a pessoa salva o efeito do filtro, que era um batom vermelho. Que massa. Falava, mulher que não tem muita coragem de passar o batom vermelho, vamos se empoderar, a pandemia tá difícil, a gente tá em casa. E ele teve muito sucesso. O rapaz que criou, ele falou, foi absurdo. E eu comecei a bater nessa tecla. Aí no podcast, especificamente, a gente ficou em dúvida. Será que vamos fazer um podcast do batom vermelho? Ou vamos fazer a jornada múltipla? Como a jornada múltipla já tinha nome e estrutura, a gente optou por isso. Mas hoje, quem participa como convidada ganha uma caneta batom vermelho. Putz, que massa. Sensacional. Mais alguma pergunta? Temos mais. Tem acho que mais duas. Qual foi a convidada que mais impressionou? E qual foi o ponto mais incrível da sua trajetória com o podcast até agora? Essa eu já respondi. Né? O ponto mais incrível da trajetória com o podcast foi, de fato, essa da história da mulher que deu o depoimento, Sim. que assistiu, né? Então isso aí foi marcante para mim. E a convidada que mais me impressionou foi a Giovanna Povas, que é a filha da cantora Daniela Mercury. Ela participou do nosso podcast e eu achei assim ela muito corajosa e protagonista, porque ela estava por trás de uma estrutura da mãe que era extremamente famosa, né? No podcast ela conta isso, que na década de 90, a mãe dela estava estrondando o mundo, assim, né? Com tanto sucesso, e ela era dançarina da mãe dela. E ela tinha uma carreira ali, artística, com a mãe dela, com toda certeza grande. Mas ela queria algo que fosse o nome dela, que ela conseguisse contribuir sem ajuda, entendeu? E o esposo dela é aqui de Curitiba. Então eles decidiram, o esposo dela era o cara que fazia a iluminação dos shows da Daniela Mercury. E ela brinca que, diz que eles brincam até hoje que ele iluminava ela e ela brilhava pra ele, alguma coisa assim, né? Na época. E aí ela se casou com ele depois de rodar, foi pra Nova York, foi pra São Paulo, né? Ela fez vários cursos e tal. E ela se isolou de tudo e foi construir a história dela como empreendedora aqui em Curitiba. Ela tem a primeira escola da região sul mesmo do país, né, da maior do sul do Brasil, e de fato que é uma escola de teatro musical. Esse é o nome, teatro musical. Então tem várias aulas que ela faz ali, tem um projeto Broadway, que são os espetáculos que eles fazem. Apesar de que eu entrevistei ela na pandemia, eles ainda estavam fazendo muita coisa online, mas eu achei assim um ato de muita coragem, principalmente pelo fato dela ter uma estrutura e ela também abriu mão para ela escrever a história dela. Eu até Saiu do confortável. Eu até brinquei com ela antes de começar o podcast, eu falei assim, não é objetivo, mas se tiver, se não tiver problema, eu posso citar que você é filha da cantora Daniela Mercury no podcast. Ela, não tem problema algum. Isso tal. não tem como ela evitar, né? Não tem como ela evitar, mas a mãe dela. Ela não usa o sobrenome justamente para quê? Para as pessoas não ficarem dando o crédito como se fosse da mãe dela, entendeu? E eu achei a história dela incrível, assim. Então, para mim essa acho que é a última pergunta, né? Foi a convidada que mais me impactou, assim. Geralmente as pessoas fazem o caminho contrário. As pessoas começam do zero e veem uma oportunidade, ou se elas estão grandes, elas colam nas pessoas que podem trazer. Essa foi a última? Foi a última, Sucesso pra elas, né? Sim, ela Cara. tenta ir na rabeira da... Se ela vê... É sempre assim, você vê influencer, tem não todos, né? Mas alguns, eles vão na cola de quem tá bombando, E ela poderia ter feito isso, né? Não teria problema algum financeiro, tinha tudo, de fama, né? Mas ela quis construir, até porque ela falou, eu quero ser mãe e eu quero dar a atenção pra minha filha, que eu senti falta também, que a mãe dela era muito famosa. Então ela falou, minha mãe ia na escola, minha mãe não podia ir na minha escola. Ela não podia ter a mãe na Que escola. os pais paravam só pra... Imagine se a mãe... Apresentação do Dia das Mães tem que subir a Daniela Mercury. Entrava a Daniela Mercury, acabava o negócio. Então, minha mãe não podia ir na escola. Eu não podia sair com a minha mãe na rua. Então, assim, é muito louco isso, Ela queria a né? própria identidade, né? E ela queria ser a mãe que ela sentia falta, assim. Como ela disse, a mãe foi incrível pra ela. Mas a fama afastou, né? Infelizmente.
infelizmente. E temos a nossa última Pergunta fatal agora. que é simples, você respondeu, mas se puder escolher outro, a gente tem uma página nerd, por isso que eu falei, quando você falou do Rock Balboa, já veio na minha cabeça, porque a gente é nerd. Essa é A divertida. gente ama, Ah, é? ama cinema, séries, tudo. Nossa, eu sou péssima. E temos uma página nerd, o Multiverso 55, e nossa última pergunta é referente a isso. Um filme, ou uma série, uma música que te marcou, assim, na tua vida, mudou a tua trajetória? Tá. Bom, filme... Pode ser qualquer um, pode ser o mais bobo possível, o mais impressionante possível. Sim. Então, o que eu posso dizer que marcou, assisti vários filmes que eu gostei, que fizeram toda a diferença, assim. E eu assisti muitos filmes voltados para isso, sabe? Para o empoderamento feminino, assim, seja da forma que for. Tem, eu acho que uma série que é bem impactante, que é O Conto da Aia. Ela foi lançada na Globoplay em 2019, se eu não me engano. Saíram várias, tem um livro, né? É bem impactante, assim. É uma coisa que no período de eleições, assim, o jeito que começaram a criticar, né? As mulheres, ele traz uma realidade que você fala assim, meu Deus do céu, não é muito longe. É uma série, não dando spoiler, mas é uma série que eles censuram todo o empoderamento que a mulher já conseguiu, o espaço que a mulher já conseguiu, e voltam a mulher para uma outra posição. E é meio chocante, assim. Mas um filme que virou a minha chave foi, de fato, As Sufragistas. Esse filme foi o que mais me impactou, que me deu, assim, aquela força para fazer tudo o que eu queria fazer, que é real, né? Ele é baseado em fatos reais. Música... Eu escuto muito música variadas, assim. Eu acho que tem uma música que tá bombando bastante, já tá até passando, que é... Rabeta, né? que é uma música Rabetão. da Cia, que as mulheres começaram a fazer vídeo na... Unstoppable, o nome da música. Começaram a fazer vídeo no Reels ali, de empoderamento com o fundo dela. Que ela fala que ela é invencível, que ela fala que ela é como um Porsche sem freio e tudo mais. Que é uma música que empodera muito. Realmente aquela música ela tem uma energia, assim, diferente. Mas é que música eu curto muitas variadas, então não tenho, assim, especificamente alguma. Mas filme com certeza seria esse. E você, Julio? Cara, depois que ela falou de todos esses filmes, eu até fiquei com vergonha de falar do O Era Dani do falou Gelo. que Era do Gelo em Madagascar. No que não foi, na parte que não foi, ele falou do Era do Gelo e Madagascar. Mas enfim. Um filme que eu indico pra vocês assistirem, que me marcou, assim, é bom, muito bom. É Django Livre. Django Livre. Nunca assisti. Django Livre é um filme que te prende por 3 horas, mas ele te prende por 3 horas. Pra mim é um dos melhores filmes de Tarantino, Olha, assim, é Que sensacional esse filme. legal. Sensacional, vale Indicação. muito a pena. Mas ele é o quê? É um suspense, ação, drama? Ele é baseado num livro antigo, numa série também, que era um escravo que perdeu a mulher e ele vai atrás dela, só que ele continua Eu sendo acho que escravo. eu já vi, assim, Ele tem Netflix, alguma coisa assim? Acredito eu que tem Eu já alguma vi plataforma, é com o Jamie divulgação. Foxx, assim. Legal. É muito bom. E a participação do Leonardo DiCaprio é sensacional. Tem isso. Ele aparece por 12 minutos, mas são os melhores 12 minutos do Olha filme, aí, assim. Ele é impecável. E você tem algum, assim? Meu, tem um seriado, uma minissérie da Netflix, aqui do Brasil, das meninas. Não vou me lembrar o nome agora. Da época dos anos 80, 90. Eu assisti. Sabe eu sei qual que você qual? tá falando. traz Que elas assim- são telefonistas, né? Isso, radialista. Não, Que a menina é radialista. porque tem as telefonistas, mas não é brasileiro. Não é E brasileiro? tem a outra, não, que eu sei qual que é. Você Eu sabe qual que sei, eu tô não tô me falando. lembrando o nome. Ele aborda tanto a questão do machismo. E Tem a do menina que é feminismo. cantora, que ela quer ser cantora? Isso. Saiu a segunda temporada, já faz um tempo eu não assisti a segunda Eu temporada. assisti. Assistiu? Assista. Olha. E assim, cara, essa minissérie, ela me abriu os olhos num contexto que você não imagina a realidade como ela era. E aquilo não mudou ainda, não. Exato. Então, deixo pra vocês que não acreditam ou não imaginam o que acontece nesse mundo do outro lado. Sim. É verdade. Tem uma cena nas Sufragistas que assim, eu chorei muito, muito de soluçar. Que quando elas começam a entender que elas eram muito prejudicadas, assim, como eu digo, hoje a gente tem esse espaço e antes não tinha, né? E quando a mulher foi muito assediada, que elas começaram a trabalhar muito cedo nas lavanderias, né? E aí os caras, né, o que a gente tava falando aqui, os patrões assediavam e ela tinha que ficar quieta, porque senão ela era mandada embora, não podia nem sustentar a casa. E nesse caso, ela é assediada pelo patrão e o marido também trabalha no lugar e o patrão tira sarro do marido dela,
porque ele é um bobão, vamos dizer assim, né? E ela não pode contar, e assim, e ela, né, briga e tal com ele, mas quando ela era novinha, ela era muito assediada. E esse filme, ele traz uma realidade, e quando ela vê que entra uma menininha nova, assim, a trabalhar com 12 anos, e ela vê o patrão chamando na sala, tem um dia que ela pega e puxa a menina e fala, pelo amor de Deus, sai daqui, né, você não precisa passar por isso, e ela começa a se encontrar com outras mulheres para entender sobre os direitos. E a cena que eu choro é que quando as pessoas descobrem que as mulheres estão de conversinha sobre direito da mulher, eles começam a julgar e criticar. E aí eles começam a tirar sarro do marido, bobão, tipo assim, ninguém quer saber do que o patrão fazia com ela, mas naquele momento vai deixar a tua mulher participar desse grupinho, e aí ele expulsa ela de casa, e é ela que fazia tudo pros filhos, e aí ela passa por lá, ela fica acolhida, né, as amigas juntam e tal, e ela passa pela janela, assim, ela chora de ver o filho dela. Por quê? Porque até pouco tempo atrás era lei, se você tivesse algum problema no relacionamento e se separasse, você não tinha direito aos seus filhos. Se eu não me engano, isso... posso estar bem louca, assim, porque eu não vou lembrar agora a ordem, mas isso só mudou depois de 1965. É bem recente. Até então, se a mulher se separasse, o homem botava ela pra fora. Não importa, ele podia ter traído, ele podia fazer qualquer coisa. Separou, quem vai pra fora da casa é a mulher, quem perde os direitos dos filhos é a mulher. E o filme demonstra isso. Entra naquele propósito ridículo, né, de que a mulher sem o marido... Que ela não pode, ela não tinha autorização, que ela não pode. A mulher sem o marido, ela não pode estar no meio de uma sociedade, ela não pode... Isso. É muito tem, complicado, né, as leis. Então, quando a gente olha para aquilo e fala assim, meu Deus, a minha avó vivia isso. Não é muito longe, da época da né? minha mãe, meu Deus, isso e é de fato, né, é real. Eu, inclusive, fui tão a fundo que eu assisti esse filme e fui buscar, e eu achei, hoje eu não consegui mais achar, mas quando eu tava bolando a minha primeira palestra de empoderamento, eu achei cenas reais da morte de uma delas num protesto. Cara, que absurdo. Muita coisa, assim, né? Então, é toda uma história. Quando você se aprofunda nisso, você fala, cara, eu não posso não fazer nada. Não posso olhar tudo isso. E sorte que você correu atrás Sim. e conseguiu tudo isso, né? E, enfim, muito obrigado por estar aqui com a gente. Aprendemos muito. Todo mundo que vem aqui eu aprendo cada vez mais, assim, cada vez mais. Sim. Talvez um dia deixe de ser burro. Então precisa de muita gente, ajude aí, que precisamos de bastante. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Foi uma lição pra gente aqui, principalmente pros homens que vão assistir. Seus arrombados, tratem bem as mulheres. Isso aí. Obrigada, eu que agradeço. É bem importante isso que você falou. Quando eu comecei a atender empresas, vinha muitos homens na liderança, né? Eu falava, meu Deus do céu, não sei se é isso que eu quero. Apesar de eu amar o que eu faço, mas eu não tô, meu propósito não tá caminhando. Mas depois eu entendi que desenvolvendo eles, que são líderes de equipes femininas, que são esposos das suas mulheres em casa, quando você contribui para o desenvolvimento de uma pessoa, você contribui também para a valorização das mulheres que estão ao lado deles e tudo que eu posso contribuir nesse sentido. Então, sou bem feliz, tenho certeza que tem muita coisa que às vezes os homens erram sem saber, né, por uma cultura. Nunca é tarde para você aí aprender e olhar para isso. Então, agradeço a oportunidade de poder falar aqui para vocês, né, para o público de vocês. E espero recebê-los também lá no nosso podcast Jornada Múltipla, para a gente falar um pouquinho desse projeto de vocês aqui e das tuas histórias também, né, Raíssa? Vai ser um prazer como enorme. mulher. Eu vou estar igual aqui, só assistindo e aprendendo cada vez mais. E levando uma chicotada de vez em quando. Exatamente. Muito obrigado por ter vindo aqui. Gente, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha aprendido muito e gostado desse bate-papo, que foi muito interessante, tá? E segue as redes sociais, não só as nossas. Onde que te acha? Vocês vão me achar nas redes sociais como @ClaudiaRamosOF, de oficial, né? Porque já estava fazendo um oficial lá atrás. Cláudia Ramos OF ou @Jornada Múltipla. Cláudia Ramos OF em qualquer rede e Jornada Múltipla em qualquer rede que você entrar vai ser as minhas, as nossas. E terças-feiras, 15 horas no YouTube, não percam, Jornada Múltipla. E quarta-feira, podcast daí às 8h30 no YouTube também. Aí, assistam, tem mais episódios legais e por favor sigam a gente, compartilhem e nos ajudem. Faça uma divulgaçãozinha pro Júlio fazer a dancinha do TikTok. Não precisa, gente, verdade. não precisa. Chegando a 1000 visualizações, talvez eu faça. Ó. Gostaram? Já fez ao contrário, já fez assim. Muito obrigado, gente, por ter assistido. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau. Fechou? Que delícia Fechou. que foi. Que legal.